Vocês devem estar se perguntando o que eu estou fazendo hoje aqui no canal do Sonido Clube. Na verdade, esses caras, que eu acho que são meio malucos, me chamaram para a gente fazer hoje um programa especial, que são os 10 anos do Sonido Clube. Um programa especial do Café com Sonido. E estou aqui com os dois caras que respeito muito e estou muito honrado desse convite. Anderson Tombini e Jerônimo Gera Júnior. Yeah! Cara, muito obrigado por você topar essa maluquice, né? A gente fez esse projeto no último ano, que foi o Café com Sonido, com alguns convidados ilustres, e aí tivemos a ilustre ideia de convidá-lo para nos receber na nossa casa. Como eu disse, é uma honra, né? Uma honra estar aqui com vocês. Principalmente porque a gente está comemorando os 10 anos do Sonido Clube. É, cara, e tu fizeste parte de grande parte dessa história, né? Isso justifica o convite para que tu fosse o mediador aqui dessa conversa. E também tu representas esses próximos 10 anos que a gente quer, daqui para frente, trabalhar junto e sempre com projetos e trazendo coisas novas para o nosso público e tal. Então, a gente está aqui para falar sobre isso, para falar sobre futuro, passado, ideias, música. Que legal. E projetar os próximos 10, 20, né? Assim seja. Massa. Mas assim, então vamos começar essa história do começo? Bora. Podemos? Vamos lá. Como é que foi o começo, Gera? É que, na verdade, tudo começa por uma coisa que é sempre a inquietação, né? Aquela coisa de você estar meio... estamos aqui, o que estamos fazendo, estamos fazendo, para onde vamos, né? É impressionante, porque nesse momento muita gente está assim, né? E a gente, em várias épocas da vida, a gente acaba tendo esses momentos de reflexão e para onde vamos, de onde viemos, né? O que eu estou fazendo da minha vida, né? Eu tenho uma história na música já tem bastante tempo. Eu comecei a tocar na noite em 97. Eu era bem jovem, tinha 13 anos de idade. Que provavelmente é parecida com a história do Anderson. Ele talvez tenha começado um pouco antes, né? É que a gente tem uma diferença de idade pouca, né? Mais ou menos uns 5 anos. E eu também, por essa época, já tocava. Eu comecei... Mas também com uns 12, 13, né? Por aí, 13 anos também. Então, só com a diferença da própria idade, a gente começou na mesma época, né? Legal. E desde cedo eu percebi que não ia ter como fugir disso, cara. Eu ia trabalhar com isso. Eu tentei fazer outras coisas, mas não aconteceu. Acabo trabalhando de alguma forma com produção fora do palco, mas tudo baseado na arte, né? De alguma forma. Eu né? te conheci, trabalhando na né? publicidade. Na publicidade, A gente fez vários trabalhos juntos na Onda Sonora, lá com o Douglas. Sim, e de qualquer forma, baseado na arte, né? A música, a parte mais técnica, que depois eu acabei caindo para ela, mas tudo dentro da produção e da música, de alguma forma, né? Esse refino técnico teu também está dentro do sonido, né? É um cara que... Acaba trazendo um pouco, né? Então, isso também tem a ver com a história do sonido, porque eu sempre fui um tecladista, né? Sempre toquei teclado nas bandas que eu tive e tal, e eu tocava guitarra e violão para mim, né? Para mim, assim, uma música ou outra nas próprias bandas e tal. E o estúdio traz isso pra gente, né? Tem que resolver, grava essa música aqui, grava o violão aqui e tal. Você vai resolvendo, toca baixo, toca bateria, tudo ali na hora tem que resolver, né? E foi um pouco isso. Estava lá tocando os meus teclados em bandas, tocava aqui em Florianópolis, toquei em inúmeras bandas e depois também, durante um bom tempo, eu persegui a ideia de ser um sideman, de procurar acompanhar artistas. Era isso que eu queria fazer na minha vida. Ia ser um tecladista do Fábio Júnior, sei lá, sabe? Isso eu acho que não ia conseguir, mas um nível muito alto. Mas era esse tipo, almejava, esse era o foco, né? Mas eu percebi que esse mercado também é complicado, né? E você não está lá em São Paulo, Rio, é mais difícil ainda, né? Enfim, dentro da Faraway ali, que foi a banda que eu acabei tocando junto com o Anderson, que é a banda de origem dele, né? Que é a primeira banda dele. A gente convidou o Gera para entrar na banda. O Gera já tocava nessas outras bandas da cidade. A Faraway estava sem tecladista, né? E a gente estava sem tecladista. A gente se conhecia muito de tocar no Latitude 27, que era aquele bar Nunca lendário. foi, né?
na Na Lagoa. verdade, eu frequentava o Érico. O Érico, Que deu origem à ao Latitude. Salve, Eu Orlando. acho que eu sou um pouquinho mais velho que vocês, né? E aí a gente Então- tocava nas festas universitárias lá todas e as bandas ainda Se cruzavam, né? Eu já conheci o Gera desse meio e um dia o nosso tecladista foi embora e eu convidei o Gera foi para dentro e tal. Fiz uns freelas e acabou ficando, né? Isso, a gente tocou junto e tal e a história da Faro é mais complexa para a gente resumir em poucos minutos, mas como o foco hoje é o sonido. E um dia o Gera começa comigo a fazer um projeto paralelo de voz e violão. Que era para dar um engorde, Que né? era para justamente o cachê aumentar um pouquinho, já que as bandas que... A banda que toca na sexta-feira, na quinta, uma banda com 6 integrantes e tal, na terça ou na quarta, é justo que um deles faça um acústico, faça um voz e violão. E a gente fazia isso. Começou a fazer bem despretensiosamente, no Cobrasol, tocava no Armazém Isso Bar que ano que Café. 2007, 2008 ali, mais ou menos. Muitos releases nossos datam de 2008, que seria o início disso aí, né? Mas é porque foi nesse momento que a gente foi para o palco só nós dois, né? Que deu liga. Que foi o Duo Faraway Acústico, tinha esse nome, que era para associar com a banda, ser mais fácil de vender. Ah, sim, vende o peixe, né? Mas ainda não tinha não era essa coisa que é o sonido hoje. O Gera tinha um violão um violão flat, né? Um violão sem corpo, aqueles. Corpo fino e tal, se assemelha até a uma guitarra e tal. Era um som um pouco menos encorpado. Eu também não levava percussão, nada, era só voz e violão. E a gente acabava replicando o próprio repertório da Faro e tocava as coisas que a gente tocava na Faro. E acabava caindo um pouco na história dos violões e voz. Assim, tocavam os Djavan, né? Umas coisas assim. Sim. A gente acabava sendo mais uma dupla de violão e voz, como tantas, né? Assim foi. Aí, daí para frente, a gente começou a querer modificar o trabalho para ficar um pouco mais de um jeito que não fosse o lugar comum. A gente queria começar a se diferenciar desse rótulo, né, de um banquinho, um violão, porque daqui a pouco personalizar mais. Daqui a pouco, como a gente usa o exemplo do Djavan, que eu adoro, mas daqui a pouco alguém pediria para tocar um samba e acharia que a gente deveria tocar um samba. E eu também gosto de samba, mas a gente veio do rock, né? Já era um pouco também outras vertentes mais do soul, né, da música black, mas os dois conversando no rock. Então a gente começou a trazer. O Gera foi atrás de um violão mais graxudo, pegou um Martin lá, batalhou, conseguiu. E eu já estava começando a levar um carrom para o palco, né? Comecei a usar uns sets de pedais também, né? Botar uns efeitos e tal, né? Para tentar deixar a coisa maior mesmo. Isso, né? O som do violão melhorou muito. O carrom, na época, tava meio moda aqui na cidade, todo mundo descobriu o carrom, que é um instrumento antiquíssimo, né? Mas a galera começou a levar para as gigs, nos bares, assim, pô, que legal que é esse instrumento. E a gente começou a microfonar esse carrom. E aí viu que, de repente, poxa, o carrom tá ali, eu vou fazer um shaker, né? Um ovinho, né? E batia com o carrom e cantava. Começou a ter balanço daí, né? E começou a dar um certo swing e tal. Funcionou. Funcionou, preencheu. E eu comecei a trazer também... Eu vi que poderia trazer uma caixa, um bongô. Primeiro foi o bongô, né? É que, na verdade, tu resolveu ficar com as mãos livres, né? Aí trouxe o pedal pro carrom, né? É o carrom. Entrou o pedal de bumbo. Por isso que ele toca com o carrom com o pedal virado para trás até hoje. Sim, existem pedais de carrom que a mecânica é igual de batera. Mas como o embrião é esse, né? O embrião é tipo, vou liberar uma mão, né? Eu vou calcanhar aqui, né? E shaker e sobrou a mão, batia no... Pô, trocou uma pele do bongô, lembra disso? Tinha vários experimentos, né? Tu já viu aquelas radiografias que o pessoal usa para usar como pele de algum instrumento de percussão, às vezes até a tumbadora, né? Fiz vários testes. Ficou legal, cara. Ficou legal, ficou um som mais encorpado. O fato é que daqui a pouco a gente largou essas maluquices de tambores, de bongos e já tinha virado praticamente um kit de bateria, né? Tinha um chimbal, tinha uma caixa mesmo, um pratinho, e eu estava sentado em cima do carrom, que era o próprio bumbo. E nesse momento é que o Gera foi buscar o elemento do baixo. E é nesse momento que passa a existir o Sonido Club. É nesse momento que marca, porque aí em 2011 tudo tava ali, os bichos não... A Faraway estava num momento bem interessante. O problema não foi a Faraway, o problema era que eu não
Sabe aquele casamento onde o problema é você? Então, eu já não queria mais aquilo, sabe? Eu tava tocando em baile de formatura e tal. Tinha uma grana legal, tinha uma frequência de shows, mas artisticamente ficava limitado, né? Não andava, né? Naquele momento, para mim, estava complicado. E eu saí da banda. Saí da banda, ó. Galera, tô saindo fora, tal. E no mesmo dia que eu saí da banda, eu chamei o Anderson para falar, ó, eu quero sair da banda, mas eu quero continuar com esse trampo aqui. E até então era o Duo Faraway, né? Só que não faz sentido mais ele chamar Duo Faraway. Ele já não fazia sentido. Ele já não tinha nada a ver com a banda, né? Já tinha amadurecido. A gente só seguia ali com aquele nome porque era o nome que as pessoas nos conheciam. E aí tudo bem, né? Mas aí, num brainstorm ali, surgiu esse nome e é data de 1º de agosto de 2011, o surgimento do Sonido Club. Que vem com essa coisa do Anderson já estar tocando um som de batera, apesar de ser uma percuteria. Que eu acho muito legal. É legal pra caramba. É muito legal. Mas começou... E o jeito que o Anderson toca... Pra caramba, tem uma personalidade... Muito né? bacana. E olha, eu vou te falar, aproveitar já que não precisa ser tão reto a história, eu já gravei muito o Anderson tocando essa batera. E já gravei muitos bateristas. Muitos bons bateristas, grandes bateristas. E o Anderson? E o Anderson. E por que é isso? Só que aí que tá. Aí que tá. Diversas vezes eu tive dificuldade de extrair dos grandes bateristas um chão tão firme quanto o Anderson faz. Eu acho também. Porque às Bem vezes o cara bacana. estuda diversos rudimentos e técnicas e tal, e eu gosto muito do Anderson tocando nesse sentido, porque tem uma firmeza, tem um groove que ele não, já que ele não parou para se esmerar e ser o baterista virtuoso, o que ele faz, que é o chão, é muito sólido, né? E é o que, para mim, faz com que faça todo sentido, né? Ele não inventa muita coisa, mas o que ele coloca está muito bem colocado. Porque ele tá bem mesmo diz encaixado. que ele é um cantor tocando bateria. É, mas né? isso já desconstrói qualquer tipo de peso, né? Eu não encaro essa alcunha, né? Como não é uma alcunha para mim, não é uma coisa pejorativa, né? Porque eu me considero um cantor de ofício, né? O que eu fiz na maior parte da minha vida foi cantar. Então, eu sou um cantor que naquele momento desempenho a função da cozinha, né, desse projeto. Então, até me falta quando eu vou tocar numa bateria de verdade, assim, eu preciso olhar para a bateria de verdade para poder me posicionar, sabe, Claro. Fernando? Porque eu tô acostumado com o meu kit, que eu desenvolvi ao longo dos anos, né? O meu jeito de nas tocar. distâncias ali, e né? a gente percebe A quando tu toca, ergonomia. tem A uma ergonomia ergonomia, muito é. boa, que tu tá ali com tudo muito na mão, E com até- diferentes sons com o mesmo Isso. equipamento, Até para assim. dar canja é complicado. Às vezes a gente é convidado para dar uma canja, eu fico pensando, pô, o que eu vou tocar ali e tal. Então, a gente é formatado, essa banda talvez tenha essa liga, assim, porque a gente aprendeu a formatar ela para tocar um com o outro, né? Tanto que nas gravações da banda até hoje só tem uma música que foi gravada com um baixista, né? Eu ia falar do baixo agora do Gera, né? Então, isso eu ia entrar nesse assunto. Só tem o baixo do Gera, por exemplo, que também, por sua vez, é um baixo que não vai ter o desenho de um baixo normal. Nunca, não é possível. Ele não é tocado com duas mãos, né? Mas ele tem o meu desenho. Mas tem o desenho do Gera, É. né? E, por sua vez, é difícil fazer aquele desenho com a mão. Sim. É diferente, sabe? Eu acho que é a mesma coisa da bateria. E Mesma coisa da tem percuteria a do Anderson também rola no teu baixo. Foi nesse momento que eu senti que estava tudo suando banda e falta o baixista, né, cara? Pô, o que vamos fazer, né? A primeira coisa que o tecladista pensou foi, beleza, vamos começar a usar bases pré-gravadas, né? Vamos botar um clique, um baixo e uns teclados. Seria o que eu sempre fiz a vida inteira, né? Mas, pô, será que não tem nada mais... Endurece tudo, né? Será que não tem... Enrijece. como é que a gente costuma falar? Não tem nada mais heróico, né? Que é tentar tocar tudo, né? Aí eu fui atrás. Tem ali no início da minha vida, lá com 6, 7 anos de idade, eu estudava piano e a professora de piano foi embora da escola, numa cidadezinha no interior de Santa Catarina chamada Ouro. E um primo meu, que é pianista, montou uma escola de música baseada no método da TKT, que eu acho que não existe mais hoje, que eram uns métodos associados com a marca de órgãos eletrônicos nacionais, que era a Minami, Mina. né? Que também não existe mais.
Mas a Minami tinha os órgãos que não são órgãos eletromecânicos, como o Hammond, né, o Farfisa, que são clássicos, né? Mas eram órgãos eletrônicos lá, com uma função bem simples, né? E ele tinha upper, lower, né, aqueles 2 teclados, e o bass, que é a pedaleira. Então já tinha ali no meu início um pouco daquilo ali gravado no meu cérebro, né? Ali pode ter sido o início dessa tua formação. Provavelmente, sabe? Criou uma intimidade com aquilo, né? E, obviamente, associado a coisas que a gente curtiu na vida, né? O John Paul Jones, o Geddy Lee, esses caras todos usam esses equipamentos, cada um com a sua particularidade, porque nenhum deles usa de uma maneira igual. Até né? o próprio Humberto Gessinger, né? O Gessinger usa como um teclado auxiliar. Ele usa como um teclado auxiliar quando ele está tocando baixo, guitarra, violão, ele solta uns timbres de teclado no pé. Desde sempre, né? Tava vendo até coisas dele dos anos 80, 90, ele já usava alguma coisa muito baseada no Rush, né? Pelo lance, não pela sonoridade, porque não tem muito a ver, mas com a coisa heróica de ser um power trio tocando tudo ao vivo. Claro. Sempre teve isso, assim, sabe? Isso sem dúvida serve de inspiração, porque tem essa coisa de você tentar fazer o máximo de coisas ao vivo. Então o Sonido Club começou a ser um power trio de 2. Power duo. Que virou um power duo, exatamente. Mas a sonoridade de power trio, né? Que é aquela coisa batera, baixo, guitarra e o cantor, né? Então foi muito isso, assim, sabe? E o baixo eu fui desenvolvendo, cara, sabe? Eu comprei e na mesma noite ele foi pro palco. Eu não parei para estudar muito. Eu acho assim, que eu tenho um vídeo antigo, depois a gente vai... Ao longo dessa programação de 10 anos, nós vamos soltar raridades, né? Ainda inéditas? De valor histórico. Vídeos até que talvez não estejam muito bem gravados, mas tem um vídeo dessa fase, talvez seja até a primeira vez que o Gera estivesse usando o baixo, e ele só dá pão, pão, ele toca o violão e ele dá a nota. As cabeças de nota, das né? cabeças das notas, porque ele estava justamente... O que eu posso fazer aqui? Sim. Bom, eu vou casar com o bumbo aqui, vou dar essa cabeça da nota enquanto eu desço a mão no violão aqui. E se perceber hoje, o que o Gera faz é totalmente um desenho distinto, né? Essa independência dos pés e das mãos aí que ele acabou estudando ao longo dos anos é incrível. Uma maluquice. Diga-se de passagem, estudando no palco, né? Sim, muita prática, eu né? parei muito pouco na minha casa para estudar, porque eu precisava do Anderson. Porque o jeito que eu toco tem a ver com o jeito que ele toca. Mas eu já fiz várias vezes assim, de ficar observando vocês tocando e ficar só observando tua linha de baixo. Eu sou baixista, né? Sim. E ver assim, pô, o quanto é complexa a linha que tu faz pro que tu estás tocando e muitas vezes ainda cantando junto. Né? Então, assim, pô, é um exercício... Pensar, não, só na linha de baixo, tudo bem, isso aí tranquilo, mas, pô, tu bota em cima a guitarra, tá fazendo harmônica, guitarra, tu tá cantando junto, fazendo backing, pô, é bem complexo. Sim. Né? É uma coisa que realmente, assim, quando junta tudo... Eu aceito o elogio, mas, assim, é menos complexo do que possa parecer, na verdade. Porque uma associação que eu faço para ficar fácil de entender é a primeira vez que tu entra num carro para dirigir, né? Sim. Tem que soltar a embreagem no tempo certo, tem que dar a marcha, o pisca, o rádio, 3 espelhos, e é a mesma coisa, sabe? Tá deixando simples, né? Que não é tão simples Mas, assim, não, mas tudo ok, bem, nós vamos aceitar, desculpa. É que, na né? verdade, Não é, Fernando, você... Vamos aceitar, né? De alguma forma, aquilo vai se automatizando, Claro, memória muscular claro. e tudo mais. E hoje eu não penso muito. Se eu paro para olhar, normalmente eu erro. Sabe? Se eu estou fazendo uma linha de uma música que a gente está tocando há pouco tempo, tá, e eu resolvo dar uma olhada, normalmente eu vou para o mato. Em uma das duas, ou na guitarra ou Porque no cai no baixo. racional, aí o cara já se perde. Tem que estar no outro lugar do cérebro, que é o solto, né? E aí eu tenho que estar brincando, tem que Tu estar passou curtindo. numa história ali que estavas falando, a história daquela virada do Faraway para Sonido. E de onde é que surgiu esse nome? Cara, eu já puxando Tem histórias e mais histórias. um pouco da lembrança. A verdadeira vocês não, contam. A verdadeira mesmo é que foi um brainstorm, né? Foi um brainstorm, mas também tem uma coisa que eu lembrei há pouco tempo, assim, eu não lembrava mais disso. O club, na verdade, Sonido Clube, né? A gente era, Aqui, no ó. começo chamava até Clube, com E. Chega aqui a primeira. No começo chamava Sonido Clube com E. A Tem gente tinha essa a logo letra aqui E. é a primeira, né? Essa foi a primeira versão Aqui, ó. da logomarca, criada pelo nosso amigo Sonido Clube. Marcos Egon. Essa aqui Que a é primeira. batera, foi batera da banda Índice, foi o cara que fez a nossa primeira sessão Pô, de índice, fotos. lembro bem do E índice. também vai ser
vai ser Vai postada aí por ser aí. desenterrada, breve. E a nossa primeira versão da logo também Atual foi... baterista foi da banda Projeto Z. Exatamente. Eu sei. Mas eu ia falar do clube. Club, né, em inglês, não é só o clube social. A gente, clube aqui é o clube, é o Lira Tênis Clube. Não, club é casa noturna, é a balada também isso, né, em inglês. Então, go to the club, eu vou pra festa. Então, eu acho que na época a gente lembrou disso. Sim. E agora que eu recordei isso. Sim, sim. Mas o clube também a gente sempre pensou em trazer amigos para fazer gravações e canjas e participações, já que a banda seriam 2 no palco, eventualmente um terceiro convidado estaria conosco ali, um cantor, uma vocalista, um instrumentista, algo que a gente não pudesse reproduzir, né? Sei lá, um violino, a gente pensou um saxofone. Tudo isso já aconteceu, né? Já teve tudo isso. Então, essa ideia de clube, assim, onde também na época a gente tocava nesse lugar que era durante a semana, que era meio que as pessoas se conheciam, né? Eram poucas mesas nesses bares que a gente tocava, chegava, todo mundo se conhecia, pedia música. Virava o clubinho, né? Virava um clubinho e tal, era um clube que as pessoas iam, Legal assim, isso. todo mundo se conhecia ali. Isso é bom. E aí começou a também vir uma história da coisa. O Anderson é publicitário, né? E eu, envolvido com essa publicidade, é tentar fazer com que isso virasse, de alguma forma, um casezinho. Claro. Como? A gente começou a chamar esses convidados, não de convidados, de sócios honorários, né? Eles eram nossos sócios honorários, tanto que o primeiro trabalho que a gente tem lá, que virou o nosso Começou o DVD, engajamento. ele era, nem usava-se essa palavra, né? Mas era isso. E teve também uma coisa que acho que foi muito importante na nossa vida. Eu estou falando as coisas meio fora de ordem, mas elas fazem sentido ali. Que é aquela temporada da Academia da Cerveja. Mas foi logo em seguida. Que quando a gente estabelece o nome, a gente tocava... Também teve a coisa de atravessar a ponte, né? Do continente para a ilha. A gente tocava na periferia, a gente tocava em bares com pouca visibilidade, né? Bares com os quais temos gratidão demais, porque foram um laboratório pra gente. Total, era ensaios semanais. Era um ensaio no palco, assim, mesmo sem público, às vezes era um dia, sei lá, se tinha futebol, um jogo muito importante. Era 3 meses. 3 meses olhando pro jogo de futebol. Mas tudo bem, é legal que a gente podia tocar o que a gente quisesse. Tocando, experimentando o repertório, assim, e tentando groovar, e isso foi um laboratório muito bom. E aí teve um brother, o Ed, né? Lembra do Dona Delícia, a quem a gente também é muito grato. Ele foi num desses dias, assim, que não tinha muita gente, não tinha quase ninguém, talvez só tivesse a mesa dele mais uma. Ele ficou olhando, pô, esses caras, eu vou levar esses caras para tocar no meu bar. E o bar dele era na ilha. Foi a primeira vez que a gente atravessou a ponte. Foi a primeira vez que a gente tocou. A gente tocava só na periferia. E daí para frente, a gente pensou, pô, cara, a gente precisa, já que estamos aqui, tá tendo mais visibilidade, vamos bolar uma temporada. A gente fez na Academia da Cerveja, que era uma casa de cervejas artesanais em Floripa, que estava começando a onda. Isso ainda não era uma onda, cerveja artesanal hoje... Você deve ter ido na academia quando era na Trindade, né? Depois ela se mudou para trás do Beira-Mar Shopping, tu lembra disso? Na mesma rua na rua do estacionamento ali, né? Do Beira-Mar ali. Sim. Isso. E naquela esquina. E foi lá que a gente fez a nossa... A gente fez umas 3 temporadas. 3 temporadas, totalizando 27 shows lá. E a cada show uma atração diferente, um convidado diferente. Que massa. E foi uma coisa sem pensar. Foi o jeito, e muita gente lembra dessa época, de se falar do Sonido Club como uma banda em Florianópolis que existe. Porque a gente usou a rede de contatos, né? A gente levou o Gnomo, o Rodrigo Gnomo, Fernando Zimmermann, o Charles da banda Inks, o pessoal da banda Inks, o pessoal da Get Back, o Robson Dias, Chico do Daza foi lá. Juliano Diniz, gente de todas as tribos. O próprio Douglas da Onda. O Douglas Narciso fez com a gente. Aí te lembra, a primeira convidada foi a Jordana Pires, a Jo, que está lá em São Paulo agora. E na época ela tinha um trabalho como cantora super, assim, foi a primeira convidada, super legal essa história, que tinha gente de todas as tribos, cara. Isso que era legal. Que massa isso. Quem mais? A Manu teve, lembra? Quem mais? Lembro, teve muita gente diferente, sabe? A Gladys cantou Regina, conosco. Quem mais? Cara, DJ Júnior Antonini. A gente fez uma especial de vinil. E a gente experimentou... Diverso. Muito diverso. Ideias de arranjo também já começaram a surgir dali, né? A gente começava a explorar texturas de som diferentes com essa galera toda. Desculpa quem a gente não citou aí, tá? Foi muita gente. São 27, 27 páginas de... Mas foi muito importante, cara. Muito importante mesmo. E sabe o que é legal? Eu começava a somar públicos, porque daí assim, tinha uma validação, né? Dessa galera que era super conhecida. Nós tínhamos a nossa historinha, éramos da Farway, uma banda que tinha sua relevância e tal, mas o Sonido Club não existia, né?
E as pessoas, pô, vinham fazer, e traziam o seu público e divulgavam para a sua galera que tinha o sonido ali. Que, ó, isso aqui eu toco com eles, é legal, sabe? É como se fosse uma chancela. Um né? endosso, né? É, e foi muito legal isso aí, sabe? Muito legal. Todos esses nomes que a gente citou foram importantíssimos na nossa Que massa. história. Pô, legal, um projeto desse hoje em dia ia ser massa também, A né? gente pode reviver, Registrado, quem sabe agora da para os hora. 10 anos para frente, né? Fazer uma Cara, tem história. tem um nome, desculpa, o Rô, cara. Rô Conceição. O Rô Conceição, que depois veio a gravar conosco. O Rô, cara. A gente Rô era- a gente Nossa, gravou com saudoso ele ele. uma Acho versão que foi antes até. do Roxanne, foi na mesma época. É, por aí. A gente gravou uma versão que tá no nosso canal do YouTube lá, que é Roxanne, e depois ele fez conosco lá também. Cara, que figura que é o Rô. Pô, e aí, lógico, então, legal, esse crescimento. Depois da Academia da Cerveja, o que rolou? Como é que foi a história com o Emerson Nogueira? Então, Foi paralelo, né? foi logo em seguida, cara. A gente tinha amigos em comum. Na época, Júlio Lemos, Julião tinha... Aqui em Floripa sempre trabalhou com estúdio, com gravação, com produção de banda e tal. E ele era, na época, o produtor do Emerson, né? Há de se dizer que, na verdade, tem uma pessoa que não está aqui, mas tem a importância mais importante, da pessoa mais importante fora do palco do Sonido Club é o Luciano, que não está aqui. Tinha até um capítulo especial Mas é que o ali, Lu é o seguinte, o Lu havia trabalhado com o Emerson Isso, naquele momento ele estava com a Karina e já. a gente se aproximou, de alguma forma, o Emerson sabia que a gente existia. O Lu não era do Sonido Club ainda nessa época. A partir da Academia da Cerveja, o Lu passou a fazer parte do Sonido. E ele não estava no Emerson por um pequeno período. E o Júlio era técnico de monitor do Emerson e virou produtor de estrada do Emerson. E aí pode continuar a tua história. Mas é isso. Aí o Emerson vinha para Santa Catarina. Aí rolou essa confluência de amizades, enfim, de possibilidades da gente chegar até abrir o show do cara. E a gente fez o SIC aqui. Não. Nessa primeira vez a gente fez Balneário Camboriú e Lages. Tu te lembra? Tá, beleza. Depois a gente fez o SIC Depois em é outra que tour. teve a Tá outra bom. tour, A exatamente, gente acabou depois abrindo outros shows, É. tanto fora do estado também. A gente foi a Porto Alegre. Abrimos lá no Auditório Araújo Viana. O show Que lá foi massa. muito bom, Fez cara. Teatro Positivo em Curitiba. Teatro Positivo em Curitiba. 3.000 pessoas. A gente fez Jaraguá do Sul com o Emerson, Blumenau. Fez Blumenau, Jaraguá do Sul, É. Criciúma. E Mas aí- o fato é que ele gostou do som e tal, era próximo ao que ele fazia. E na época, imagina, se vendia disco e DVD, o cara era disco de platina com versões acústicas de clássicos do rock. Poxa, E num momento onde já que estava case, quase né? vendendo menos, ele É. ainda vendia muito, sabe? pra gente era um case, era Sim, a ele ser foi um observado. case, Ele sim. tinha alguma coisa a nos dizer, assim, e a gente queria muito poder entender dele o processo criativo e tal. E o cara nos convidou, pô, vocês não querem? Pô, eu tô com um estúdio lá na minha cidade e tal, e eu tô quero levar artistas para conhecer esse meu estúdio e tal. Ele estava naquela época querendo fazer uma transição, talvez para ficar mais para a parte de produção, né? O fato é que talvez ele não tenha feito isso com tanta ênfase, porque ele continuou tocando, ele continua, claro, não fosse a pandemia, ele estaria ainda na estrada. Mas o Estava estúdio se dele, desenhando até lançar um selo, né? o selo versão acústica, né? Que seria vinculado à gravadora dele e tal. Mas a gente não estava interessado nesse sonho, não. A gente queria conhecer o estúdio do cara, saber como é que o cara trabalhava, e o cara convidou a gente. Vamos lá para o meu estúdio, vamos gravar alguma coisa lá, vocês vão conhecer, fica lá em casa. Ótimo. O estúdio tinha um Vamos. pouco esse que lance massa. de ter umas suítes lá para o cara poder ficar. Tinha também. a cabana Pink Floyd, a cabana Beatles. A gente ficou na Pink Floyd, assim, mas chegava na... Achei que você tinha ficado na Beatles. Ironia, né? Ironia, não foi? Aí, e não era só, tipo, o que tinha na cabana do Pink Floyd? Tinha os discos de vinil do Pink Floyd, cara. Não era só decoração, tinha tudo. Uma série de coisas, né? E aí, cara, ele nos recebeu. Pô, a gente tomou vinho na primeira noite lá, ele cozinhou pra gente, começamos a trocar ideia sobre música, ouvindo vinil e tal. A gente levou um vinil de presente pra ele e tal. Acho que eu levei um Stevie Wonder. Acho que foi. Aí tá, conversamos muito. No dia seguinte, caímos pra gravação. Aí, como tudo foi um laboratório, quem tava na época capitaneando a parte mesmo do estúdio era O Nando Costa. o Nando Costa, que é um engenheiro de som formado na Berkeley. Que tá nos Estados Unidos de novo agora. Hoje ele está nos Estados Unidos novamente. Na época ele estava morando em Minas, porque ele é mineiro. E aí, cara, mais uma escola gigantesca para a gente ser dirigido Foi aula, por foi esse aula. cara. Legal, cara. E aí a gente começou a reunião de criação. O que a gente vai fazer? A gente pensou, cara, esse cara é especialista em fazer versão acústica. Vamos aprender com ele como é que se faz uma versão do zero.
vamos eleger 2 canções aqui. A gente pegou Wild World, do Cat Stevens, e pegou uma mais improvável, assim. Pô, anos 80, o que dá para fazer e tal? A gente gosta muito, puxando mais para nossa raiz também, né? A nossa faixa etária, que justifica. Vamos de All Night Long, do Lionel Richie. Cara, como é que faz Como é All que Night Long? desconstrói isso, Como é que né? desconstrói isso, né, cara? E foi legal, porque no primeiro momento ele saiu do estúdio. A gente ficou tocando. Né? A gente ficou tocando e fez o nosso jeito. Sim. Aí deu umas horas, aí ele voltou e assim, deixa eu ver o que vocês fizeram até agora e tal. Ele deu assim, ó, 3 toques assim, em cada música e elas se transformaram no que elas são, assim, sabe? A gente ensaiou as vozes, fez a... E ele participou das 2 com a gente. Então foi muito legal, sabe? Mas aí, claro, Nossa, isso, resumindo, foi experiência isso. show, né? Mas aí, o que tinha lá na atmosfera do estúdio? Pô, tinha uma viola caipira, tinha o violão do Ben Harper, tinha o violão do Elvis, tinha uma... Quando eu digo, não era aquele do Elvis, mas era um Modelo, né? modelo Sim. do Elvis. Mas tinha uma guitarra legítima, uma guitarra que tinha sido daquela banda Los Lobos, que gravou La Bamba e tal, era a guitarra do cara. Tinha um pedestal que ele tinha arrematado do estúdio onde gravou... Nas nuvens. Do né? Nas Nuvens, o pedestal do Mickey, onde o Roberto Carlos cantou, sabe? Tinha essas coisas meio Umas mágicas. coisinhas, né? Uma gaveta de microfones vintage, assim, você podia escolher o que se Tinha uma quisesse. Lucille, cara. né? Que massa. Tinha uma Original. Lucille, uma guitarra original. Então tinha essa atmosfera toda, assim, era um playground pra gente, né? Um cara? Wurlitzer. Tinha um Urley. E, cara, foi legal, gravamos o... Dá pra ver pelos olhinhos É, brilhando, assim, lembrando disso. E ele até hoje Isso aí tem no YouTube, tá cara. no YouTube, tá, Tem tá aqui no um canal. mini doc ali desse momento aí. E a gente deve a ele esse carinho até hoje, né? A gente tem, além do respeito, um carinho especial e ainda lembra dele como um padrinho da banda, um cara que botou fé e nos abriu oportunidades. Acabou carregando a gente depois um pouco, sabe? Depois desse momento, a gente acabou abrindo shows dele e subia no palco com a gente subia no palco com ele. Foi sempre muito legal, sabe? Esse período com ele foi bem legal e, sem dúvida, daí depois o Lu voltou pro Nogueira e ainda os caminhos ficaram até mais próximos, assim. Foi bem legal, assim. Mas o Lu nunca saiu do sonido, né? Não, do Sonido ele nunca saiu, ele só tá de férias. E o Lu Férias, tocava... cara, todo mundo Tá merece, chegando, né, cara? mãe. O Chega Lu hoje, tocava com a gente antes, né? É, o Lu é músico, né? O Lu passou pela Faroe, não sei se tu sabia disso. Não sabia. 2 vezes, né? Ele saiu da banda e entrou de novo. 2 vezes ele saiu. Ele já era guitarrista das antigas aqui na... Foi da Índice, Da Índice, da banda... Farad. Outra grande coincidência, né? Da banda Farad. Farad. Tinha a Farad e a Faraway. E as duas... A Farad achava que a Faraway tinha feito esse nome de sacanagem, era plágio. Mas a Faraway não sabia que existia Farad. E aí, assim, foi durante algum tempo e tal. A Farad era uma banda de reggae e tal, que já era mais antiga do que a Faraway. Mas, enfim, só para dizer que o Lu já era guitarrista antes disso e tal, e a gente tem essa vibe de... esse carinho pelo outro já há muito tempo. Que massa. O Lu é um querido. E aí, seguindo aqui, cara, uma coisa acho que é muito legal de falar é dos parceiros, as marcas e parceiros que vocês adquiriram ao longo dessa jornada, né? Foi bem importante, né? O que temos aí? Cara, eu acho que lá para 2014, um pouquinho depois desse período, a gente começou a buscar essas parcerias também no sentido de fortalecer o mercado local, porque são marcas, em sua maioria, locais, né? Eu acho que talvez o primeiro parceiro tenha sido o Copete Guitars. Eu acho que foi bem parelho, assim, na época, mas o Copete Guitars, que é parceiro até hoje, num primeiro momento a gente buscou ele para ser as regulagens de instrumentos e tal, e ele, na época estava fazendo hard cases, então a gente fez toda uma padronização de hard cases para a banda, coisas que a gente provavelmente nem usa mais, assim, porque hoje mesmo a gente estava falando, né, como a gente toca aqui na região hard case, hoje é difícil, hard case é quando você vai botar no caminhão, vai viajar e tal. Mas para pôr no carro, o softbag bags, é mais fácil, né? E o Copete não faz mais isso também hoje, não faz mais cases, mas é um parceiro até hoje, assim, sabe? O Leandro é meu amigo pessoal hoje, né? E um profissional, talvez, dos melhores aqui da região, nesse sentido, né? De luthieria, né? De instrumentos acústicos, né? A Liverpool, né? Use Liverpool, que tu conhece muito bem também. Lá por 2014 a gente começou a se aproximar e eles... as coleções da Use Liverpool tem tudo a ver com o nosso universo também, né? Não só da música, mas da cultura pop. Então, casou perfeitamente com o nosso repertório, com a proposta que a gente queria até de figurino, que não fosse uma coisa muito formal, mas também não fosse
simplesmente uma camiseta qualquer, entende? Então, a gente deu a sorte de se dar bem, né? E desde então eles nos vestem, né? A gente tem usado os figurinos e feito ações juntos também, né? Sempre que possível, eles nos chamam para fazer alguma ação da marca e a gente é muito grato Thiago Durante. pelo Thiago, que está com essa bandeira conosco aí. Um grande parceiro. Tem direito de dar umas bandas naquele opalão lá. O Opalão, Pô, tá parado na garagem lá, Ah. parece que deu um probleminha. nervoso. Nervoso. Mas é um parceiro daqueles fiéis, assim, né? Parceiro que está sempre conosco, assim, né? Tem os parceiros que foram eventuais, assim, né? De momentos, né? Também muito importantes, né? Todos eles tiveram a sua importância na nossa vida, assim, né? Mas eu acho que precisa citar uma parceria que foi assim bem importante num momento específico da banda ali, que foi a hora que a gente sempre usou os setups muito compactos, né? E a gente fez muita questão dessa coisa técnica que a gente falou, de carregar tudo sempre, né? De ter o backline, ter os microfones, os pedestais, os cabos, tudo nosso. E a gente resolveu trabalhar com monitoração de fone, né? Para não ter necessariamente que trabalhar com monte de retorno, com monitores grandes, e às vezes lugares que você toca não pode usar um volume muito alto nas coisas e tal. O fone facilita, porque a tua monitoração está resolvida e o sistema de PA vai falar só o que a casa precisa, né? Então você não vai ter o monitor incomodando a casa também, né? E aí a gente já usava fones comerciais de marcas conhecidas e tal. E a gente se aproximou do pessoal do Instituto Otovida, que é um centro de otorrinolaringologia e outras coisas. E reabilitação auditiva. E eles trabalham com aparelhos auditivos, né? Mas das vertentes da saúde auditiva é você ter o teu fone de ouvido moldado para você. Que massa. Para que ele tenha mais eficiência e você possa trabalhar Confortável. confortável. E ele é com uma volume proteção. Ele é uma proteção auditiva também, né? Contra o ruído do ambiente. Então, você põe o fone e você fica praticamente fechado naquele ambiente. É um isolamento muito alto. Eu não lembro agora exatamente quantos decibéis, mas muito alto, quase total. E a gente se aproximou lá com a Jana e com a galera dela lá. E eles conseguiram trazer para nós, através da Audicare Brasil, os in-ears fones da Weston, que são os criadores desse tipo de in-ear Que top, hein? no mundo, assim, né? Eles trabalharam... A Shure, as primeiras linhas de fones da Shure eram produzidas pela Weston, para você ter uma ideia de quanto tempo faz que eles estão nesse mercado e fazem também aparelhos auditivos e tudo mais, mas eles fazem... Então, a gente foi lá, fez uma consulta rápida. Moldar as orelhinhas. Fizemos audiometria, sabe? Foi feito audiometria, foi feito molde e a gente está com esses fones desde 2017. Então, 4 anos esses fones trabalhando e impecáveis até hoje. Assim. Então, Que legal, cara. Weston e Audicare ao Instituto Otorvida. E só para, Fernando, pontuar também, a gente, com esses equipamentos e essas assessorias, essas parcerias, a gente caiu na estrada, que a gente tocou muito, assim, em meados de 2015 ali. Até parar agora. Não, claro, mas especialmente foi nosso primeiro boom, assim, de estar rodando muito de carro, tocando na estrada. A gente viveu aquele período que as bandas descrevem, puta, isso aí é de van para tocar. No caso, não era van, era doblô do Gera. Mas a gente rodava muito, cara. A gente chegou a fazer 110 shows por ano. Tipo, é um show a cada 3 dias, se você fizer a média. Né? Mais de 30 mil quilômetros por ano a gente fazia. E era uma loucura. E a gente tava só na volta aqui, e tudo funcionando bonitinho, sabe? Os equipamentos, tal, as coisas. Isso é bom, né? Pô, Mas é que tem que ser, melhor né? faixa, o Você figurino, fica na mão, né? Você tá na a estrada. gente Não comprou... pode ficar dependendo dos outros. né? comprou o PA ativo, né? Um sisteminha de som, mesa digital. Chegava nos lugares e pessoal, pô, olha, pessoal organizadinho. Isso replicava, né? Acabou virando uma característica. Vira Virou um uma selo de marquinha qualidade, nossa e né? tal. Sabe, vai chamar os caras, não vai ter problema. Os caras não vão incomoda. resolver, né? E depois a gente, claro, outros parceiros vieram. Veio o Marcos Brandão, que fez um carrão desmontável, cara. Fez 2 carrões custom made, né? Um que desmonta e um que tem a pele de bumbo na frente.
Já foi mais recente, né? Isso já foi mais agora quando a gente vai chegar na Beatle Week, que daqui a pouco a gente fala sobre A gente isso. vai chegar lá, mas é um parceiro que está aí até hoje, né? Isso. Tem a K-Drums também, né? A K-Drums, que é a fabricante do meu pedal de bumbo, que é um pedal leve de alumínio, que justamente foi pensado para poder viajar e não pesar muito na mala. Meus tambores também são de alumínio, né, que são da AP Drums, que também é um luthier aqui da grande, local, é da região, da Grande aqui. Florianópolis, de Palhoça. Legal de desenvolver essas coisas. É legal, né? é bacana. A gente muitas não ir dessas simplesmente coisas- no mercado e o meu comprar, setup, fazer do jeito. O meu setup de pedais não tem apoiadores, mas ele é todo customizado na Compete Guitars também, sabe? A gente monta lá o pedalboard juntos e tal, para poder chegar numa solução que fique leve, eficiente e viável, né? Viável. E feita para ti, né? Do teu jeito, né? Abrir o case e sair tocando. Tem que Então, ser assim. e aí a gente ia falar um pouquinho de... Pô, a gente já falou do Lu, mas quem mais que começou a integrar essa equipe do Sonido ao longo dessa... Tem pessoas Tem muitas especialíssimas, pessoas cara. importantes nessa história. Eu acho Querem que se a falar gente- deles? Vocês Quem querem falar seriam? deles? Eu vou falar o seguinte. Fala dos bons. Eu acho que é muito Deu importante problema? saber. Acho que é muito importante saber que em 10 anos, se a gente citar todo mundo, vai ficar alguém de fora. Ó, Porque todos os momentos tiveram pessoas importantes, assim, sabe? Eu acho que vale a pena falar lá de 2011 do Juliano Floriani, que foi um cara que nos ajudou a entender o som da banda, sabe? Até hoje é um parceiro, um colega meu de produção, a gente trabalha junto em várias coisas, né? Já tocamos juntos e é um produtor renomado, está morando em Curitiba agora. E ele nos ajudou naquele momento, ele morava por aqui, nos ajudou a entender, ter essa visão de fora, né? Nesse momento nós não tínhamos o Lu, éramos nós dois, e ele nos ajudou musicalmente a entender a banda. A gente sempre pediu opinião. A opinião, se fosse boa também, seria vendida, né? Mas opiniões sinceras, de gente que talvez não... De amigos, né? Amigos alguém mesmo, que né? possa falar assim, cara, isso tá muito ruim, Isso não cara. é- Puta, não é isso aí. Tá uma merda isso aí, cara. Sabe? Como tu dirias pra gente, se a gente perguntasse, tens essa liberdade? Então, esse cara foi o primeiro a trabalhar conosco. Foi o primeiro cara que entendeu a banda de uma certa forma, a sonoridade e tal. E então precisa ser citado. Ele até hoje, ele tem parceria em composição nossa. Ele é um brother mesmo, assim. E volta e meia ele aparece na banda de alguma forma, né? Então, e tem e como eu falo, tem as pessoas pontuais que vai ser muito injusto. Então vamos falar. trazer os que estão conosco Aí, hoje. aí por Traz isso a que é equipe. importante trazer quem é a equipe hoje, né? Isso. Que acho que vale a pena falar de novo do Lu, que não é só um sócio, ele é nosso quinto Beatle, né, cara? É o cara que tem a importância... terceiro Sonido. Ele é o nosso terceiro membro, ele é sócio da banda, é um terço da banda. Tudo que acontece passa pela mão dele de alguma forma, sabe? E musical, artisticamente, ou então executivamente, que é de fato o que ele faz, né? Que é E o cuidar Lu é um da cara parte- muito cuidadoso, né, cara? É um querido. É um pai, né, cara? Apesar de ser da nossa idade, ele é um pai. É o cara que cuida da gente, sabe? O cara que abraça, né? Tem aquela asa grande e cuida, bota a gente embaixo da asa dele e protege, né, a banda de alguma forma. Ele tem muito essa coisa do produtor, né? Ele tem a veia do produtor, né? De deixar as coisas prontas para que tudo aconteça, né? funcione. Esse é o Lu. Tem mais alguém, Anderson? Toy Oliveira, né? Tá ali. Toy Oliveira que Tá está aqui aqui. hoje no estúdio. E é muito bom, é um fator de orgulho imenso para a gente poder contar com essa amiga, já virou uma irmã, né? uma sister. Ela é parte da banda Sonido hoje Sister. também. Ela, claro, desde sempre a gente foi fã dela, já conhecendo o trabalho dela com a Camerata Florianópolis. E a gente achava meio inacessível, assim, pô, será? Vamos chamar a Toy para fazer uma sessão, né? A gente falou assim, cara, sei lá, a gente vai ter grana para pagar Muito a Toy, longe, tá né? louco. Muito longe. Aí um dia a gente calhou de abrir o show da Camerata Florianópolis no P12. Com o Daza, Sim, né? lançamento Com Daza. do DVD Lançamento, da Camerata e do Zé. Eu tava lá. Isso, Exatamente. garoto. Então, A gente abriu à noite, né? A Que era Toya às estando tarde lá, ainda. a gente abriu bem cedo e tal, até não tinha muito público na hora, mas a Toya estava lá e ela fez uns cliques, e aí a gente começou a se comunicar, e a gente chegou num grau de parceria hoje, assim, que, para resumir, ela tá dentro do time também, ela viajou conosco para Liverpool, registrou, documentou toda a nossa tour, assim, tem um acervo riquíssimo de E cuida do nosso social media. social hoje, né? media até hoje.
E qualquer armação que a gente invente, ela sempre se dispõe. Tô junto, galera. Isso aqui está acontecendo também por conta dela. É, né? sim, Então, ela provocou. Essa é daquelas que gosta de... Ela cutucou isso aqui. Ela adora um desafio. Ela falou, pô, galera, 10 anos, vamos fazer programação aí pro restante do semestre aí, pra gente ter conteúdo, pra galera ter engajamento. Eu falei, vamos lá. Bora. E tamo Toinho aqui. Oliveira, nosso coração. Isso. Uma menção honrosa também aos nossos roads, né? Cara, a gente teve alguns, mas eu acho Os que atuais são precisa foda, falar do atual, né? Que Os atuais são foda. O Felipe Pimentel é o nosso hoje, é um road e é também um anjo da guarda, assim, aquele cara que está com dor nas costas, vem te fazer uma massagem, assim, sabe? E é verdade, isso não é exagero. Não trouxemos ele hoje. Não trouxemos hoje, cara. Precisava de uma massagem, Nosso né? host precisava de uma massagem. Mas é isso, Pimentel é um cara... Mas acho que precisa lembrar também do Taro, cara. Que foi um cara O que... Taro... O Taro rodou muito com a gente. Essa época que a gente rodava... Isso, o Taro cara que mais viajou com a gente. Que vocês conhecem do Parafuso Silvestre, também é um cara que trabalha nos bastidores, né? O cara que tem uma vivência de produção técnica, né? A gente se divertia muito, cara, viajando, tocando por esses interiores do estado, assim, fazia... Foi um dos caras que mais viu coisas com a gente. E a gente viu coisas dele, a gente via produções da Parafuso que nem tinham sido lançadas ainda, ele trazia no celular, galera, pô, tô fazendo a pré-produção de uma faixa aqui, vocês querem ouvir? Bota aí, vamos ouvindo no carro. O que vocês acham? Pô, cara, tá legal, Taro. Pô, mas não tá muito, tá muito grande essa música, não, tá muito longa. As músicas são 18 minutos, não. Mas a gente teve essa honra, cara, de ouvir as coisas da Parafuso antes de serem lançadas, né? E o Taro é um cara de, assim, também ajudava a levantar o astral, sabe? Às vezes aquele dia de show seguido e tal, era o Taro que dava uma segurada na onda, assim, um cara... Vale o abraço ao Taro aí, querido. E por fim, o Diego Salvador, que foi com a gente para Liverpool também, Diego Salvador de Blumenau, que é um técnico e é músico, é um grande artista também, e é amigo nosso e encarou esse desafio e foi ele que nos acompanhou na última tour. Abraço, massa. Diego. Diegão, um abraço aí. Então, já que estão falando de tour aí, cara, e como é que foi essa história toda de Beatle Week? Yeah. Isso é uma história maluca, porque ela não começa agora, né? Ela começa meados de 2016, finalzinho de 2016 ali. O Luciano, mais uma vez, com a sua expertise e aquela coisa de, vou fazer e vamos ver o que dá. Resolveu, através de um cara que precisa ser citado aqui, que também participou de gravações nossas, que é o Gleison Túlio, lá de Minas Gerais. Um cara que já participou de inúmeras Beatle Weeks. E que é o maior festival... Já tinha manha. Vou explicar o que é a Beatle Week, né? A Beatle Week é o maior festival em homenagem aos Beatles do mundo e é promovido pelo próprio Cavern Club, que é o lugar onde os Beatles tocaram inúmeras vezes. 292. E as pessoas... E que para todos os amantes associam, ali, pô, e tá em Liverpool, tocando no Cavern Club, porra. E aí o Gleison tocou algumas vezes, o Gleison tem uma ligação com o Nogueira, a gente se conheceu também, gravou junto, o Lu é amigo do Gleison, o Gleison se tornou amigo nosso, aí o Lu perguntou, Gleison, como é que funciona esse negócio da Beatle Week? Não, você se inscreve, você manda um material e existe uma seletiva dentro do próprio Cavern lá, que o critério é deles, na verdade, né? Para você participar. Não é um concurso, né? O festival lá não é um concurso, é uma amostra, né? Não Eles é um fazem uma curadoria do material que recebe e são escolhem 70 quem que vão... artistas do mundo inteiro e é isso. Não tem o vencedor, não tem nada disso. São aqueles 70 e o ano que vem outros 70, né? E, às vezes, logicamente, que repete alguns, né? Mas sempre tem uma renovação, né? E o Gleison disse, cara, você tem que fazer isso e tal, e de repente manda um e-mail para esse cara aqui, que é o Clark, que eu vou mandar um e-mail também. Ele falou assim, eu vou dizer, uns amigos meus vão mandar um e-mail para você. Foi isso que ele fez. Aí eu mandou um e-mail para esse cara e se inscreveu. Escreveu o caminho que todo mundo faz. Mas aí com o e-mail dele, disse, olha só, nos inscrevemos. Né? É só isso. E isso, final de 2016, ali e tal. Virou o ano, iniciozinho do ano, ali, janeiro. Um dia o Lu, galera, passa aqui em casa, a gente tem que conversar pessoalmente. Ixi, pô, pegou. Vamos lá pessoalmente, não sei o que. Chegamos lá, olha só. E, assim, os vídeos que a gente não tinha um trabalho de Beatles, né? A gente não tinha um trabalho de Beatles. Sempre teve Beatles vocês no não tinham repertório. gravado aquele material Não, que... aquele foi pós. Aquilo foi pós. Foi logo em seguida. A gente precisava de um portfólio Foi de entre a Beatles, notícia e o festival. né? A gente queria daí ter um material de Beatles para poder existir enquanto Beatles, né? Mas a gente tinha Beatles no repertório.
E a gente tinha gravado no primeiro DVD uma versão de ukulele de Here Comes the Sun e tinha uma gravação ao vivo de Come Together. Era isso que nós tínhamos de registro de Beatles. E foi isso que o Lu mandou. 2 vídeos. Engraçado. Selecionei 2 vídeos aqui. Os 2 E engraçado que Não, mas eram vídeos assim honestos. eram bons vídeos, só que não eram um trabalho de Beatles, eram 2 músicas. É né? que as bandas que tocam lá, tem bandas que são bandas tributo. Certo. Bandas tributo de Beatles. Então elas têm tudo. Tudo. Tem o figurino, tem a Instrumentos. peruca, tem os instrumentos iguais, réplicas, né? Tem a aparência física, né? E a gente, não, cara, a gente Imitam as vozes. né? né? A gente era uma banda que já existia e que tinha uma vontade de tocar nesse festival e sempre gostou de Beatles. Eu sempre, desde criança, certo. já era também, ouvia Óbvio vinil ali, em né? casa, etc, etc. Preset, né? Seria uma realização, assim, o auge da nossa breve carreira até então, ter realizado isso, né? Só que, claro, faltava esse material fonográfico e audiovisual e a gente foi atrás. Aí correu, gravou, também sempre acionando parceiros assim que pudessem fazer isso de uma maneira mais objetiva. A gente foi meio cru mesmo, gravamos e foi. O que aconteceu? Na verdade, aí o Lu chamou e disse, olha só, gostaram e querem a gente. E a gente tem que responder se vai. Porque aí assim, você disse que quer. Aí eles dizem que querem. Só que assim, tu tem que ir. Sim. Não é assim, não tem, eles não trazem você, né? Eles não custeiam a tua vinda. Daí assim, beleza. Aí nós olhamos para a cara do outro assim, diz que sim, depois a gente vê o que faz. né? Claro. Diz que sim. Vamos fazer uma rifa e Diz que embora sim, nós. a gente vê o que faz. A gente Foi fez tipo feito isso, cara. isso, cara. Tipo Foi isso. feito de tudo, cara. Mas é que tudo. uma oportunidade dessa não dá para deixar não, passar. Dá-se né? jeito, né? Nem que venda o carro, né? Aquela coisa, né? Mas a gente foi atrás e aconteceu. A gente acabou indo, né? 2017. Mas com muita... Uma luta danada, assim, porque a gente fez começou daí montar um show, né? Isso, beleza, a gente tem que ter ali uma relevância, tem que ser um troço que a gente confie, né? E foi também um momento, assim, bem importante, porque foi uma virada da banda de sonoridade também, sabe, Fernando? Aquele momento ali marca uma virada de sonoridade da banda. É assim, quando chega a guitarra do Gera também, né? A gente não usava guitarra. O Gera até então tá, só usava o teclado. violão, Não, é só violão. violão Era só acústico. violão, era só Já acústico. usava o dobro Resonator, aquele, mas sem distorção. Sem distorção, é. O Gera foi no Copete Guitars lá e, cara, Fui vamos... customizando aquele ao longo do dobro tempo, lá. mas a virada de chave foi quando tu botou a dupla captação lá, É. que permitia, num chaveamento maluco, jogar para um captador que ele pudesse usar a distorção. Um magnético de guitarra, né? E do outro lado ele virava e era violão de novo. E aí, pô, dava uma versatilidade incrível. Legal. A gente começou a fazer arranjos com guitarra, a gente assumiu essa coisa mais roqueira a partir de 2017. Né? Abandonamos coisas do repertório assim que não faziam mais sentido pra gente. Pô, cara, vamos tocar. Cara, a gente agora é banda de rock, tocar mano. mais o ukulele, né? É, cara? Fazia mais sentido tocar o ukulele. O ukulele ficou pra trás, jogou fora. Sabe? A gente deixou lá de presente lá. Levou pra Liverpool levaram e e demos. deixaram lá. Ficou lá, deu de presente pro Um Carver. troço que não, foi abolido do palco, porque não fazia mais sentido. Não tem Mas nada foi legal. contra o ukulele, mas Sim. não era mais aquilo. Mas foi um sabe? grande ritual de passagem pra gente, né? É, e vocês botaram uma sonoridade muito Pesou a do banda. sonido ali também. Aí sim, naquela eu acho que- versão de O Beatles. Anderson né? até então, até ali, ele ficava variando entre usar baqueta, usar vassourinha, usar hot rods, usar baqueta de De Jogou bambu, as vassourinhas baqueta fora, joguei fora. Fora pras baquetas. Só baqueta e 5A, e Mas- 7A, e Vamos começou descer a a mão. pesar a mão. Já peguei uma caixa maior e É, tal. aí já levou uma caixa de mais graxuda, sabe? Então, assim, ó, começou, nesse momento a banda virou, sabe? E eu me lembro muito bem que o que fez a gente virar a chave foi isso aí. A gente gravou e gostou do som. A gente fez uma gravação crua, a gente fez uma gravação ao vivo, onde as vozes valiam, que é uma coisa rara. Hoje você fazer um ao vivo que a voz vale. A gente fez aquilo valendo. No estúdio do Júlio, então, até então era o estúdio do Júlio Lemos, lá no Rio Tavares. E lá tinham 2 salas, a gente botou o Anderson numa sala, eu numa outra. Gravou. Isso tem no YouTube, que é um material inteiro de vídeo. Tem na 30 Play também. Tem na 30 Tem na Play, 30 é Play. verdade. No canal exclusivo do Exatamente. 30 Play. Vamos fazer merchan. Merchanzinho, Exatamente. mas claro. Aqui na descrição do vídeo. É isso. E ele... a gente conseguiu uma sonoridade interessantíssima ali, sabe? Em 2 tardes de gravação, a gente se convenceu. Quando a gente fez aquilo, eu disse, acho que dá. Agora acho que dá. E era um grande
o treino para a Copa do Mundo, assim, pra gente, né, cara? Imagino. Era para chegar condicionado no jogo, Imagino. né? Porque também... E tinha a questão física jogando contra também, né? Uma situação... A questão orgânica, digamos, né? Porque era muito estresse. A gente vinha da tocada também de continuar viajando e Não continuar parou, tocando. Tá? Show pra caramba. Organizando Até porque tinha que viabilizar isso a tudo, trip, né? claro, tentando capitalizar alguma coisa. Eu fiquei sem voz, cara. Eu já contei essa história algumas vezes e tal. Mas para resumir, eu tava há 3 meses de viajar, eu fiquei sem voz e não voltava de jeito nenhum. Caraca. Me acalmei, acabei fazendo disso um grande exercício para me fortalecer, para lutar contra os meus sabotadores, né? E coisa que eu levo até hoje. Então, me fortaleceu muito passar por esse processo de estresse e esse ritual de passagem, chegar lá em Liverpool, porque quando a gente chegou lá, clareou, assim, houve aquele momento de iluminação, pam, né? Acendeu a luz, assim, uma luz divina no palco, e a gente tocou como se estivesse aqui no Latitude 27. Eu acho que isso é bem legal. Foi bem legal bem falar tranquilo, porque, cara. É bem legal falar porque criou-se uma tensão muito grande pré-viagem. Imagino. Teve essa questão emocional, o Anderson deu uma travada emocionalmente, isso gerou tensões entre nós. Foi uma época que a gente discutiu mais que o normal, a gente levantou a voz mais que o normal, a gente acabou tendo, assim, criando problemas. Eu estava num momento emocional complicado também, né? E tudo foi virando, e assim... E a gente chegou lá em Liverpool, na verdade, a gente meio que nem sabia como que chegou, assim, porque foi tão... vai, daqui a pouco desembarcou, pegou o trem e está em Liverpool. Tá, agora estamos aqui, né? Ainda assim, a primeira vez que você chega lá na Matthew Street, que é a rua do Cavern, tu olha tudo, pô, isso aqui só vi em foto na minha vida, em vídeos, cara, isso aqui existe, né? Aí tu vê aquela porta do Cavern, nós vamos tu tocar desce aqui aquela dentro. escada. A gente entrou no Cavern um dia mano. antes, assim, do primeiro show. Nosso primeiro show já foi no Cavern, né? Os shows não são só no Cavern, né? Eles são espalhados em alguns lugares, né? E o nosso primeiro show foi no Cavern, mas um dia antes a gente chegou lá, a gente desceu, são 4 ou 5 lances de escada, porque é num subsolo, assim, né? E aí tu entra aquilo, cara, aquelas paredes, aquilo começa a fazer algum sentido para eu já chorei na hora, eu me emocionei muito, tava todo um clima de tensão. E aí, tá, beleza, vai pro hotel, se arruma, tal, o dia seguinte, tal, tem show, vai, organiza tudo, ia ser o primeiro show, a gente não sabia se tudo ia funcionar, como é que vai ser, como é que vão nos receber. Porque também tinha muito aquilo de, são 2 caras, da América do sul do Brasil, né? Tocando sentados, né? Não tem nem o apelo visual de dançar, de estar em pé. E quem que tá tocando aí? Tá tocando os caras que tocam Beatles e conhecem Beatles, no lugar onde todo mundo conhece Beatles, né? Então, porra, cara, era uma tensão muito grande, sabe? E tinham duas possibilidades. Podiam achar aquilo interessante ou então achar uma heresia. Porque a gente desconstruiu mesmo, né? A gente não fazia parecido com o que era Beatles, né? Fazer a versão Era sonido. com a nossa cara, né? E aí eu nunca esqueço, assim, medo, que hein? foi Porra, tudo, medo, tudo bicho. tenso, uma tremedeira e... mas será que vai ser, cara? Velho, primeiro show. Põe tudo no palco, nem olha pra plateia, arruma tudo, tá não sei o quê, o apresentador chama, vai lá com vocês, Sonido Club, tá não sei o quê. A gente tinha uma trilha de abertura, né? Só tava a trilha de abertura. Tô arrepiado de lembrar. Uma trilha de abertura. Dá o primeiro acorde, a gente abriu o show com Eleanor Rigby na época, né? E a abertura vinha com isso, tinha umas cordas de Eleanor Rigby, daqui a pouco a gente entrava e tocava Eleanor Rigby. Cara, deu o primeiro acorde, eu olhei para a direita, tinha o Anderson tocando e cantando. Eu olhei para baixo, tinha os meus pedais. Eu olhei para os meus instrumentos, eram os meus instrumentos. E eu olhei para frente, cara, era um bar, cara. Que a gente fazia 110 por ano. Eu falei assim, cara, bora. É importante, tem toda uma mítica em cima disso, mas o ofício é o que eu fiz a vida inteira, cara. A partir daquele primeiro acorde, foi só curtição, cara. A gente conseguiu curtir muito aquele momento. Cara, o nosso clima melhorou muito, tudo foi melhor. Aquele show foi muito bom, o primeiro show já foi muito bom, mas tiveram shows ainda melhores. Então, 2017 foi muito mágico nesse sentido, assim, sabe? Porque teve toda uma tensão que acabou com a música. A tensão foi tirada pela música, porque foi tocar e perceber, cara, é isso que a gente faz.
Mas é que a prévia, o cara fica imaginando o que vai acontecer e é isso que gera todos os monstros. Eu dei minha, medos, dei minha versão também, né? Não sei se o Anderson sente exatamente isso, mas é isso. foi muito, muito assim para mim. Eu encaro isso como um grande ritual de passagem, como eu já disse, porque nos tornou outros músicos, Sim, né? A imagino. gente tem o pré-Inglaterra e o pós-Inglaterra, né? A gente provou assim que é capaz de muita coisa que nós não sabíamos que éramos capazes de fazer, no sentido até de, não somente da capacidade artística ou de bolar arranjos, mas, enfim, de fazer virar uma organização prévia, uma grande tour, por exemplo, a produção técnica de uma gravação, a angariar parceiros da área do áudio e do vídeo. Isso depois a gente veio a ter a sorte de trabalhar contigo também, a gente falou das parcerias, já mas vamos chegar. guardou um capítulo especial para falar da parceria com a 30 por segundo, mas a capacidade de trabalhar junto, de somar junto com esses caras que são técnicos de outras áreas e de somar criativamente e de saber que você está somando, entendeu? Não dando opinião boba. Eu acho que eu sei do que eu estou falando, né? A gente poder chegar num local e lá a gente chegava da Inglaterra, a gente levou nosso equipamento. Os caras ficaram impressionados, cara. Pra gente foi a coisa mais normal A gente do levou mundo, né? microfone, levou mesa de som, levou cabo, levou... Todo setup. Os caras perguntam, Pedestais. o que vocês precisam aqui para tocar? Não, só preciso da energia e... E os canais da tua Eu mesa vou mandar aí. aqui o meu som pronto Teu a ligar PA. na mesa. Pô, cara... Uma régua de AC. Sério? É sério? Really? Posso tomar uma cerveja, então? Os caras perguntavam. Você pode tomar uma cerveja. Porque nem eu operava, porque era o Luke que fazia. Entendeu? Aí, como a gente, às vezes... Eu falando de cervejinha, a gente pode... Vamos, será que vamos tomar um café aqui? Tomar um cafezinho? A Toia vai chegar até aqui, vamos senhoras e deixar a senhores. Toia entrar aí. Toia, chega. Pelo menos a tua mão, Toia. Aí. Alcança aí. Toia, não, deixa a Toia. Ela não quer entrar. Vem eu aqui. O braço da Toia. Só o braço. Isso. Aí. Muito bom. Toia muito bom. primeiro, uma salva de palmas. Cafezinho. Cafezinho. Vamos agora entregar o café. entregamos. aí. Depois que ele terminar de Não, servir tem aqui, eu problema, vou... A gente pode cortar essa parte, mas É. acho melhor não. Mas ô Fernando, aí o incrível é que às vezes tu precisa de um Obrigado. aval de alguém para poder acreditar no que você não estava acreditando sobre si mesmo. Você precisa do aval de alguém que não te conhece, Claro. alguém que pode ser alguém técnico, alguém gabaritado ou não, pode ser alguém um leigo, mas alguém vai te dar um feedback que você vai se sentir, poxa, então peraí, então realmente, então acho que eu estou no caminho certo, sabe? E isso veio, a gente trouxe de lá opiniões de pessoas que não nos conheciam, que teriam argumentos para dizer que não gostaram, porque conhecem do assunto pra caramba, né? Conhecem de rock, conhecem de Beatles, conhecem de cultura pop, de tudo, e cara, para nós, voltar daquela viagem assim, nos reenergizou tanto. E tanto que deu boa, né? A gente voltou depois, assim... 2 anos depois a aconteceu gente de voltou novo, sabe? Isso que é legal. O legal, assim, é que se chamaram de novo é porque realmente deu tudo certo de primeira, né? E agora, em 2020, a gente participou virtualmente do festival, né? Teve uma versão virtual do festival e a gente participou. A gente fez 3 blocos de 15 minutos lá olha, e eles continuam usando esse material, sabe? A gente vê, às vezes, massa. postagens do Cavern hoje e lá nos telões ainda usam, claro, não só o nosso material, mas o material da Beatle Week virtual é usado até hoje. Assim, o material ficou muito Mas legal. a leitura cara. toda que vocês fizeram desse material dos Beatles ficou muito bacana. E Ficou. ele é muito Obrigado, a cara mano. realmente do sonido. Obrigado, Né? mano. Por isso que eu acho que é legal, tu falou, tem o pessoal que toca com os mesmos instrumentos, com o mesmo figurino, mesma voz. Mas, cara, eles estão imitando o Beatles, eles não estão dando uma personalidade Só que pro aí, trabalho. Fernando, aí Eu tem acho um que é a grande problema. diferença. Eu Aí acho tem que uma sim. questão, porque tu chega lá, cara, e tem os caras da casa que fazem isso muito bem. Né? Então, aí tu vai lá pra competir com esses caras. Os caras né? da casa fazem isso, bicho, todo dia. Todo dia. E eles têm acesso às É coisas. uma coisa Sim. que eu tentar imitar Elvis junto com o imitador de Elvis que faz residência em Las Vegas. Exatamente. Vai é ser difícil, impossível, não, cara. É difícil. O cara faz isso todo dia, sabe? Isso que eu acho legal, é botar uma personalidade Claro. no trabalho. Né? É uma leitura de vocês sobre esse material. E que ficou muito bacana. A gente gosta, cara. A gente tem um carinho especial por essa fase, né? Tanto que isso já não sai mais da gente. Existe esse capítulo. É uma Beatles, parte da gente, né? E é uma parte fundamental. E teve a segunda. E vocês tiveram da segunda chance É. em 2019. E com muita mais maturidade, né? Foi muito interessante. Em 2019 a gente foi com a Toia, foi com o Diego,
foi com mais bagagem de experiência, Sim. na verdade, A né? gente tinha rodado os festivais brasileiros, né? A gente fez daí aqui, por ter feito lá, a gente fez os festivais daqui, né? E já não era mais um grande mistério. Não, tinha gente que Já já conhecia, conhecia, já sabia o que o Já nosso esperavam por nome nós. na agenda, gente que já vinha assim, eu vi vocês em 2017, eu vim aqui para ver de novo Pô, e que tal. massa. Legal. E frutificou também, a gente tocou fora de Liverpool, a gente chegou a tocar em Newcastle, mais ao norte, né? Abrimos outras portas e tal. Uma cervejaria lá. A cervejaria a Anarchy. E aí a história com a cerveja artesanal, que começou lá atrás, né? Na época Sim, da Academia da da Cerveja, e a gente está sempre nesse meio e acabou calhando de... Tocamos em vários festivais de cerveja por aqui também, acabou tendo essa ligação, né? E a gente até editou o doc de vocês Exato. de 2019 Quando e a é gente legal voltou. de ver, e é bacana de ver a reação do público. É. Então, vocês estão tocando ali dentro com o público, pô, curtindo a galera uma milhão. Então, assim, É. eu acho que isso é a melhor resposta. E o que é o mais legal é que é um público que não tem por que gostar, sabe? Ele não tá assim... ó, Sim, se o cara Ele tá ali, geralmente assim, tem ele pode sair. Num festival Aham. desse tem 70 opções de Ele Beatles. pode Sim, trocar de ele pode lugar, trocar de né? opção É. e pode, inclusive, achar ruim, né? Porque Ele tem direito, né? tem Ele tá tanto- pagando pra achar ruim, né? Uma variedade tão Inclusive, grande da mesma coisa. de fato. Né? Da mesma É, música. de coisas muito parecidas, na verdade, Aí né? cada um faz a sua leitura e a sua personalidade. né? É, mas é legal. E agora, uma coisa que eu percebo, assim, ao longo desses períodos que a gente ficou ali, chama muito atenção lá. Isso que é uma leitura minha, isso, tá? Não sei se é uma verdade ou não, mas chama mais atenção lá. Não necessariamente quem faz a coisa super diferente, assim, não necessariamente isso. Mas chama atenção quem uma expressão que eu vou usar, quem é guigueiro, sabe? Quem toca, sabe? O cara que você pega o Gleison, né? O Gleison é um cara que toca muito aqui no Brasil. o One Man Band. Ele é o One Man Band, é sozinho. Procura aí, galera, em casa, Gleison Túlio. Ele tem uns pedais, faz uns loop station e tal. Isso não é uma novidade para ninguém. Uhum. Mas ele tem uma personalidade muito grande fazendo aquilo. Ele é uma figura muito, muito icônica, assim. E faz 100 e tantos shows por ano no Brasil também, sabe? E um cara desse chega lá, nenhum público, nenhum tipo de plateia é novidade para ele. Nenhum tipo de plateia é novidade para ele. Tinha uma banda que a gente fala sempre de 2017, que é The Tour, que é da Costa Rica, que é uma banda faraway da Costa Rica, vamos dizer assim, sabe? Uma banda índice da Costa Rica. Uma banda de rock cover, só que toca muito de ter agenda, né? Então eles conhecem público, conhecem plateia. Eles chegam lá e arrebentam, entendeu? Eles não chegam lá e arrebentam porque o repertório deles é melhor. O repertório tem 200 e poucas músicas. Todo mundo tem o mesmo repertório, né? Mas é o jeito de entregar aquilo, sabe? Então, quem é guigueiro, quem toca sempre, entrega mais legal. E eu acho que isso fez muita diferença pra gente. Por ter muita plateia nas costas, sabe? Ter muito público nas costas, ter muita hora de palco, Sim. muita hora de estrada. Porque muitas bandas que estão lá são excelentes, mas são bandas que se montam pro festival. Ah, entendi. Tocam só no festival, tocam em festivais, mas não tem uma agenda anual. E isso faz diferença, cara. Chegar Claro. lá e saber o que fazer, sabe? Gera, tu tocou muito em baile, deve ter tocado em caramba. buraco, Pra assim, no caramba. interior. Nossa. Antes de eu vir pra Floripa, eu já tocava lá no interior, muito, né? muito. Tocava em buracos. Não tanto lá, né? É muito novinho, né? Mas assim, logo que cheguei em Floripa também, lá pros 13, 14, eu tocava em tudo que era lugar, cara. E com as nossas bandas também, Sim. e com a própria Faro, e com todo o carinho e amor que eu tenho pela banda até hoje, a gente tocou em muito história, buraco. Acho né, que isso cara? dá uma História, casca mas grossa, claro, sabe? com Isso dá certeza. uma endurecida, assim, a gente fica mais robusto para esses desafios. E né? é de onde vem as melhores histórias. Sim. Tenho certeza disso. Mas é onde cria a casca, exatamente claro. isso, sabe? Tocar com um cara jogando cerveja em cima de você, cara. E isso acontece em Liverpool também, tá? Não é, tudo lindo, não, cara. Chega lá, Sim. tem os malucos também, sabe? Então é legal porque aqui nenhuma daquelas coisas lá é novidade pra você. Nenhuma. A novidade é estar do outro lado do planeta, na Na casa casa deles. dos caras. Ok, isso não é novidade. Isso é o maravilhoso, é o que faz a gente querer estar lá. Mas o ofício, eu falo muito da coisa do ofício. O que quer fazer aquilo? É aquilo que a gente sempre fez. Ponto. Mas o negócio dos Beatles com o sonido ficou muito forte depois disso, dessas duas idas lá. E vocês participaram de vários festivais de Beatles, né? Sim, aqui no Brasil a gente fez a BH Beatle Week, em Minas Gerais, em Belo Horizonte.
A gente fez em São Chico, São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, que fica próximo a Gramado. Duas ali. edições, né? Tocamos três? 2 edições desse festival. E a gente fez a Niterói Beatle Week, que acontece, como o nome diz, em Niterói. Todas as suas edições daí a gente fez. E a Niterói Beatle Week, inclusive, tem a chancela do próprio Cavern no Brasil. É um festival oficial. É um festival que legal. tem a marca da Beatle Week gringa. Né? Então, inclusive, no line-up de Niterói, eles trazem artistas de fora De lá. também. Ah, que bacana. Então, claro, daí isso virou um produto do nosso portfólio, né? A gente, claro que hoje não toca somente Beatles. Se um contratante quiser nos chamar para fazer um repertório pop rock variado, a gente continua fazendo. Mas dentre as vertentes de produção que a gente tem o Beatles, tem o repertório pop rock, tem os autorais, que a gente vai falar também sobre isso agora, né? Daqui a pouquinho. Que é onde tem o capítulo 30 por segundo. O capítulo 30 chegando, né? Mas embaixo desse guarda-chuva, assim, a gente aprendeu ao longo dos tempos de diversificar também essa maneira de atuar. E diversificação também foi a palavra de ordem nesse último ano de pandemia e impossibilidade de estar no palco. A gente foi para dentro, né? A gente tentou criar o máximo possível e ficar ativo, manter a cabeça boa, fazendo outras coisas que não fossem estar no palco, né? Mas tem uma coisa que eu acho que é importante falar. Esse guarda-chuva ele ficou tão redondinho, e apesar de ser grande, que, como eu falei, de ter encarado plateias, hoje a gente faz ao longo de um ano, num ano que tem evento, a gente faz um jantar de posse de desembargador. Verdade. É um RD. E faz um RD Summit, que são 12 mil pessoas Na roda punk. na roda punk, o Rage Against the Machine, entendeu? E continua sendo o Sonido Club. Tem essência, apesar do repertório, sabe? E esses contratantes nos chamam porque gostam da gente. Que entendem Sabe as que duas vocês- é que coisas. sabe que vocês seguram, né? É. O bacana do Sonido é que é isso. Pô, o cara pensa, não, a banda com 2, pô, os caras não vão segurar. Pô, vocês têm a sonoridade de uma banda completa, não é uma sonoridade de 2 músicos, é uma sonoridade completa. Isso Aqui aí é que, pô, entrega o que... E aí vocês podem ir, vocês têm um range muito grande de atuação. O que é engraçado, pra citar o RD, que também é um parceiro de anos, né? Já fez uns 5 ou 6, né? Eu acho que foram 4 edições seguidas, já era. Porque ano Mas passado não teve. o virtual, né? O virtual, conselho Daí, virtual, sim. Aquele que a isso. gente estava junto. Fizemos Tava juntos, junto. É verdade. Enfim, Hostel, RD Hostel, isso. né? Mas enfim, esses eventos deles, a gente fez alguns lá. E o que é interessante, né? O último, que foi 2019, inclusive. 19, né? A gente tocou na quarta-feira. Na quinta-feira teve a Camerata Pop, eu acho, né? Eu acho que foi um pop. E na sexta-feira teve o Skank. E era o mesmo palco, entendeu? Então, assim, os 2 carinhas lá no meio, a Camerata e o Skank, sabe? Aquele palco. Isso é legal e pra a gente tem caralho, vídeos da gente tocando lá, que a gente seguido reposta e tal. A gente fez vários anos, sempre foi muito legal, sempre. 17 foi legal, 18 foi legal. Agora, 19 foi impressionante, porque era um palco muito grande. E eles nos deram o palco para nós. Assim, esse é o palco de vocês, de quarta-feira é vocês. Vão lá e façam de melhor de vocês. Fizemos um show de 2 horas e memorável, inesquecível. Assim. Mas deixa eu contar uma história. Teve uma... Conte. 2019. Aí eu recebi aqui um roteiro de uma agência de publicidade e uma referência de áudio. Pô, escutei a referência da locução e disse, cara, o que eu escutei, falei, pô, isso aqui é a voz do Gera. É pro Gera, né? Essa aqui é uma voz para gravar com o Gera. Pô, e comecei a trocar uma ideia. Pô, Gera, vamos fazer um negócio, isso aqui e tal. Beleza, tá. E aí, como é que tá o sonido? Dessa pergunta pro Gera é que a gente abriu um canal fantástico. Vamos tomar um café? Vamos. Pô, vem aqui, vamos conversar. Pô, fizemos uma reunião, começamos a ter uma conversa. Dali, despretensiosamente daquilo ali, ativou várias vontades, minhas e de vocês. Né? Pô, eu já conhecia alguma coisa do autoral de vocês ali, o Gera me mandou umas coisas, comecei a escutar. Pô, gostei demais do trabalho. Disse, cara, vamos fazer um clipe? Vamos, pô, o quê? Como é que vamos fazer? Lembra que a gente não sabia exatamente o que a gente ia fazer no primeiro momento. Fomos conversando, fomos trabalhando. Disse, pô, por que não? E aí vocês abriram, na verdade, uma possibilidade que depois eu disse, pô, vamos estender isso para outros. Que, na verdade, não nasceu ali um projeto, nasceu uma ideia, era um embrião que se tornou um projeto que depois contemplou mais 2 bandas.
até a gente parar por causa da pandemia. Aham. Mas o bacana foi isso, cara, que aí surgiu essa ideia, vamos fazer, e possibilitou de a gente ter rodado... Incrível. Que momento. Acho que vale, clipe acho que vale muito falar legal. rapidamente uma coisa cronológica, que é o seguinte. O vídeo sempre foi uma coisa muito importante para o Sonido Club. Sempre foi. Porque a gente precisa mostrar o que a gente faz. Não é só ouvir. As pessoas ouvem, gostam e tal, mas se as pessoas enxergam o que a gente faz, aquele áudio faz mais sentido. Então, é uma banda audiovisual, é importante. Eu sempre Vocês já falo... vinham com uma bagagem grande das coisas gente de sempre- gravação, dos sempre- DVDs. A gente sempre te olhava de longe E a também, gente Fernando. sempre, é isso que é aí que eu quero chegar. A gente sempre fez as coisas e pensava assim, poxa vida, né, cara, um dia daria para fazer com a 30 alguma coisa, né? Porque, poxa vida, fazer uma coisa nesse nível hoje a gente não faz, a gente mira nesses caras para tentar emular aquilo, sabe? Com as condições que a gente tinha, o Anderson gosta muito disso, sempre mexeu com isso. A gente teve parceiros, o Caio Garcia, o Ganso, os caras que nos ajudaram no tempo hoje, recentemente agora o Leandrinho, né? O Leandro Souza, que é um cara muito legal também, mas são pessoas que sempre nos apoiaram, nos abraçaram e tal. Mas um desses caras, naquele momento que eram grandes produtores do nível que a 30 já tem 27 anos fazendo, né? Então a gente ficou muito honrado nesse momento que tu abriu essas portas pra gente, Anderson. Porque, cara, a tua curadoria, principalmente, né, da 30 como entidade, né? Mas claro que a 30 e o Fernando tem uma simbiose ali que uma coisa não é sem a outra, né? Mas a gente estar nessa curadoria, pra gente, é outro endosso daqueles que nos encoraja para seguir e para... Falando com o Taro, voltando a falar do Taro do Parafuso, né? E falar com o Taro sobre composição, porque ele é um cara que milita nisso há muito mais tempo do que a gente, né? E a gente começando a falar sobre isso depois do nosso EP autoral ter saído e ele falando de igual para igual, assim, me sinto, pô, que legal, que bacana que agora eu, de repente, com endosso tanto da produção audiovisual quanto do respeito das pessoas que trabalham nisso há mais tempo do que a gente se encoraja para continuar produzindo, né? E esse momento é muito rico para nós, Fernando, porque a gente vem de uma discografia ainda modesta, né? E a gente quer, a partir de agora, engrossar esse caldo, né? De uma maneira periódica, inclusive até o final do ano. Estamos anunciando aqui em primeira mão para vocês. Agora, mês de agosto, sai um single do Sonido. Uau! E setembro sai outro. Outubro sai outro. Novembro sai outro. Cara, meu. E dezembro sai outro. São cinco singles até o final do ano. Singles. Que massa, Singles. Que massa, mas ainda lembrando da gravação daquele clipe, cara. Por favor. Várias coisas que... Pô, a gente marcamos tudo, fizemos lá a visita de locação, entendemos o que a gente ia fazer naquele visual para ter ponte, né? Ele ponto e tal. Usar a ponte de um jeito diferente, né? Marcamos a produção e eu não tinha me tocado que a gente fez aquela produção no dia que a 30 fez 25 anos. Ah, é verdade, aniversário da 30, cara. Dia 6/6/2019. Exatamente. É 2 verdade, anos cara. atrás. Que dia lindo que fez, né, cara? Puta, dia maravilhoso. Foi alta produção Nascer de legal, sol cara. lindo. E ficou um momento Muito histórico, massa. assim, é legal Muito de olhar para massa. esse clipe hoje. A ponte Esse Luz não estava aberta ainda, estava em obra. Tava em obra, Tava né? em obra, Tava tinha com- aquela estrutura Tava aquela embaixo. estrutura- eu acho que não tem mais, Não né? tem Então mais, a gente né? eternizou É. um certo momento histórico, assim, tanto da banda quanto da 30, quanto da cidade, sem ficar clichê também, porque às vezes, claro que a figura icônica, né? A Torre Eiffel, como não babar pela Torre Eiffel, pela cabine de Londres, pela E- ponte Esse Luz. E ao mesmo tempo, como não usar isso de uma maneira tão Diferente, óbvia, né? e usar diferente, assim, a gente tava, de repente, do continente, né? Tem um símbolo... Uma visão diferente. Tem um símbolo, eu moro no continente, É, o eu Gera, morei anos no também continente. morava ali perto. Ainda moro, né? Mas morava ali do lado, né? Então Morei era anos. a gente também olhando, sabe, olhando de fora para dentro, talvez simbolizando até a gente sair da periferia das coisas para chegar no centro, sabe, do centro da produção que a gente quer alcançar e das coisas que a gente almeja ainda com música. Então tem toda uma simbologia a época também, né, uma época mais invernal, que as pessoas estão mais produzindo para soltar depois quando chegar a primavera, né? Tem tudo isso. E aí essa produção, cara, deu tão certo, foi tão gostoso de fazer, que eu disse, pô, vamos estender isso para mais gente. Claro.
Mas, assim, não, em momento nenhum eu fiquei planejando assim, agora vai ser fulano, agora vai ser Beltrano. Não. Eu disse, cara, as coisas vão acontecer nos seus devidos tempos. E aí foi assim. Estava lá na Maratona Cultural, tinha acabado de assistir um show do Outros Bárbaros. Aí, pô, tava ali atrás, pô, com o Maurício, falei, cara, pô, vamos fazer um clipe? Falei pra ele, cara, tem um objetivo de, nos próximos 2 meses, rodar 2 clipes. Ah, vamos. Aí surgiu aquela ideia, vamos fazer e tal. O clipe é muito legal, aliás. E aí tinha fechado isso. E um pouco antes, eu acho que foi um dia que também tinha encontrado a Luanda, e se eu não me engano, estava o Taro também, e eu peguei e larguei, né? Pô, vamos rodar um clipe da Parafuso. Ah, não tá falando sério? Eu disse, não, tô falando sério. Ah, será? E aí começamos, chamei eles aqui, vamos conversar, também fomos afinando a história toda e acabou rolando, cara. Foi muito massa. Me orgulho muito desses trabalhos, o da Sonido, de ter aberto esse conjunto de produções. Mas todos eles, cara, e assim, a 30 é a casa da música autoral catarinense. Mas não tem aqui dúvida. que nós vamos fazer. Não tenha dúvida. Tudo que... E a assim gente seja, adora né? ter sido a porta de abertura disso aí, sabe? Para nós Sem querer, né? Sem querer, não foi de propósito, mas nos honra e assim, ao mesmo tempo, faz sentido. Porque, como tu falou das parcerias, né? Todas essas parcerias que o Sonido tem, nenhuma delas foi buscada. Elas aconteceram, sabe? Elas foram acontecendo, as coisas foram acontecendo. A gente nunca foi bater na porta da 30. A gente conversou e, quem sabe, o que tu acha? Vem tomar um café. Vamos lá, vamos ver. E Mas era acontece. café, né? Era café mesmo. E aí, Não que... Tem mais café, não, produção? tem mais café? Tem mais café. Ô, Toinha, não quer abrir aqueles biscoitos ali, aquelas coisas gostosas que nós temos ali para... Petiscos, acepipes. Vamos começar a botar os biscoitos. Uma salva de palmas para a Toia Oliveira, senhoras e senhores, que está Isso. fazendo uma série de coisas muito importantes aqui. Mas, assim, eu acho que essa coisa é relevante na história da banda, porque a gente corre meio contra a maré, de alguma forma, porque... essa coisa do autoral também foi uma barreira a ser quebrada, porque nem eu nem o Anderson somos da militância autoral. Não, mas sabe o que, né? que é, Gera? Eu acho que a gente fica meio o cascudo da gig, aquele que a gente Sim. falava, o cara tocou, o cara tem a manha de chegar em qualquer bar e tal. A gente fica muito pouco crente na possibilidade De estar fazendo isso. de fazer o teu, isso. né? A gente fala, cara, eu vou fazer o meu aqui, o meu show no bar aqui que eu ganho mais, porque aqui eu acabo a noite, eu ganho meu cachê, que eu sei que eu tenho certeza, eu não vou almejar muito além de uma coisa que não depende só de mim. Sim. Porque o fato de uma música autoral dar certo depende do envolvimento do público, depende de pessoas gostarem, depende de acontecer engajamento, né? Hoje em dia a gente fala muito em engajamento, mas antes era tocar em rádio, que seja, mas enfim, elementos que são incontroláveis, assim. Vender ingresso, Vender né? ingresso, Vender sei lá, ingresso, né? lotar uma casa, né? Como é que eu vou lotar uma casa com... A gente ouvia falar muito, pô, o dono do bar não vai deixar você tocar música autoral, cara, tem que tocar cover, senão não vai vender cerveja, sabe? Ou a gente ouviu falar, aqui em Florianópolis não era tanto assim, tinha um pouco, mas nem tanto, mas eu sei que fora daqui, Porto Alegre, Curitiba e tal, para tu fechar uma data, o dono do bar perguntava quantas pessoas você levaria. E era um compromisso assumido. Sim. Se você não levasse, você tinha que tirar do bolso para bancar essas pessoas Aqui que você não levou. Caraca. não seria tão contratual, mas é implícito. Às vezes a implícito. pessoa, pô, vocês vão trazer uma galera, né? Pô, espero que sim, Quem é cara. que vem mas, com a banda? mas Quem enfim, é teu público? e né? a gente ficava muito cascudo, assim, muito pouco. Até quando chega sei lá, um tio seu, um parente seu, pô, Anderson, vocês deviam ir pra televisão, né? Aquele tiozão assim. Tio, não é bem assim. Quando é que vocês vão no Faustão? Quando é que vocês vão aparecer no The Voice? Não, ligamos Eu pra tô ele zoando, ontem, mas tô o cara zoando, não mas é respondeu assim, ainda. as pessoas de fora assim acham que o caminho da arte assim talvez fosse tão provável quanto de uma empresa. Eu faço um plano de negócio, eu acho um sócio, eu vou no banco, peço um empréstimo, né, Fernando, para comprar uma câmera. Fernando nunca fez isso. Ó, as meninas, olha. Olha o que temos aí para Uau. finalizar. Acho que o Carlos vai cortar no plano geral. Cadê? Ixi, cortou no plano geral. Ó, tá, ó. Dá mão aqui. Mas é isso, cara. Mas Ó, a gente vinhos. aprende a Essa ficar. aqui tem que servir daqui a pouco. Ah, ainda tem o restinho aqui, né?
a gente deixa de ficar cascudo para ficar um pouco mais de portas abertas, assim, de mente aberta, de coração aberto. E de aceitar também, porque também uma coisa que faz sentido para mim, Fernando e Gera, eu estou ficando velho, estou, no bom sentido, estou amadurecendo, e eu acho que eu tenho que registrar o máximo possível desse momento, cara, da minha voz, do meu jeito de tocar, o Gera também, da maneira que ele toca, desse momento artístico, da maneira como a gente vê as coisas hoje, que é diferente da maneira que eu via quando eu tinha 20 anos de idade. Eu compunha algumas coisas com a minha banda, com a Faro, há 20 anos, que eram coisas de adolescente ou de pós-adolescente. Então, é legal ter esse registro para a vida, sabe? Como deixar um legado, se não para o público do mundo, mas para quem está perto de mim e para mim mesmo, sabe? Então, e se isso for feito com sinceridade e com um certo esmero e com capricho e com uma estética bacana, pode ser que dê certo. Esse primeiro EP, né? Foi o primeiro EP. Sim. São 6 músicas. São 4 músicas e 2 versões em inglês. Isso. Pô, é fantástico, cara. Pô, Gosto muito do estilo, gosto muito da produção, tá muito esmerada, a produção tá, como tu falou, tá honesta. Tu escuta, tá com a cara do sonido, que eu acho que é o principal, porque às vezes acontece isso, o cara pasteuriza demais e aquilo perde a personalidade. Eu acho que tu escutar aquilo ali, tu sabe que é o sonido, para quem conhece a banda, Claro. né? Muito massa. Pô, Eu acho que existia curiosidade para conhecer o material novo. Existia muito essa preocupação de fazer o primeiro trabalho ter muito essa assinatura, sabe? Talvez a gente possa experimentar mais em outros trabalhos, mas o primeiro ele precisava muito ter. Eu fui chato até. Eu fui chato em dizer, ó, eu sou um tecladista, não sei o que, não sei o que lá. Eu sou um produtor, como é que eu diz assim? O meu movimento inicial seria, vamos encher isso aqui de coisas, né? Botar uns teclados, vamos botar 3, 4 guitarras, e não. Tem que ser a bateria do Anderson tocada por ele, o meu baixo tocado com o pé, e se tiver, vai ser uma guitarra só, ou um violão só, e só 2 vozes. Esse é o sonido, é assim que a gente soa, né? Talvez, como eu disse, talvez a gente possa vir a experimentar, porque gravação é uma coisa, show é outra. Mas precisa ter uma identidade. Gera tem um piano Rhodes em casa, É. bicho. A gente fica botando buzina pro Gera, vamos usar esse Rhodes numa Fazer, música aí. Eu quero fazer. Claro Mas que eu vai quero fazer. acontecer. Mas é legal, mas isso faz sentido, cara, para que de repente a gente não. A gente entre no ouvido das pessoas, né, de uma maneira diferente, e depois que nós estivermos já no imaginário popular, assim, que tudo seja possível, né? A gente, até nessa última gravação que a gente fez, que está inédita ainda, vai fazer parte dos lançamentos, né? A gente questionou, pô, bota teclado, não bota teclado? Mas o Gera acabou criando uma textura de som com delays e com a soma das vozes. O próprio jeito de tocar, né? Isso, cara, não precisou do teclado, sabe? Gravei um violão de mão, Não sem fez palheta. falta. Fazia tempo que eu não gravava assim, sem palheta. Não é um strum, assim, é uma coisa mais mão, assim, rítmica, voltando pro início lá da banda, que era uma coisa que eu usava mais, que era a mão. E criou-se uma história, sabe, em cima disso, com delay, com, sabe? Possível de ser executada ao vivo, do jeito que a gente soa e com personalidade. É, sabe? tem isso também. A gente não pode criar, de repente, desafios que não são possíveis de executar no palco. Quer dizer, tudo é possível com Tudo é possível, mas com não o uso da adianta tu inventar tecnologia. demais pra tu não conseguir no ao vivo ficar aquela porra. Eu também acho. Estranho, eu acho que fica estranho. Aí aquele papo nosso de ser heróico já não vale, né? Já não tem Não é tanto heróico heroísmo. assim, né? Mas se eu falar sobre essas 4 músicas que já tem 2 anos já, né? Que a gente fez, eu gosto muito desse trabalho também. Eu ainda olho para ele com orgulho, assim. E eu acho que um trabalho autoral, não só autoral, mas especificamente o autoral, ele é igual uma foto, né? Ele é o registro daquele momento, assim, né? É o clique daquele momento, assim. Por isso que a gente não termina nunca um trabalho autoral. Você abandona, né? Você É abandona como- isso Sim, aí, sim. e Imagina aí que depois vem próximo. você né? vai fazer um filme, tu nunca tá satisfeito plenamente. Cara, Se abandona, Tem uma né? hora vou você entregar, abandona porque senão eu vou ali ficar não lambendo, acaba eu vou nunca. ficar Não acaba lambendo nunca. ele, Sempre vou vai achar um ter, né? detalhezinho. Não acaba nunca. Faria coisas diferentes hoje? Lógico que sim. Mas que bom, porque hoje é outro momento. Mas né? isso é maturidade que tu Então, vai ganhando mas com o não, trabalho. isso né? não torna aquele trabalho menor para mim, sabe? Acho que aquele trabalho é muito importante e que o mais legal são 4 músicas que mostram 4 caras do sonido de 4 épocas do sonido. 4 épocas importantes, assim, sabe? Então, condensadas, né? Referências, pequenas coisas e tal. E tem uma sonoridade interessante. Quem ouve gosta. É bem ouvido no Spotify. A gente tem lá
uma contagem interessante de plays. assim. Orgânica, né? Muito orgânica, a gente nunca fez por isso. Tá lá, só tá lá. E as pessoas escutam, tá em playlists das pessoas. Sim. Então, Na isso, minha, inclusive. Então, isso é muito legal de Bastante. saber, sabe? Então, acho que fica esse registro. E o que vem daqui para frente é o clique de 2021, sabe? Como é que vai ser 2023? Não sei. Vai ter o clique daquele momento. Agora vão ter 5 cliques, sabe? Mas a pergunta agora, já que tu falou de 21, e como é que foi a hora que parou tudo, veio pandemia e acabou bar, acabou show, Ah, e bicho. agora? Primeira coisa, a gente ver cair a agenda, que a gente tinha uma agenda já forte, Foram né? 30 shows em 2 dias que caíram. Bom. Meu Deus. Mas, cara, eu acho que depois de passar do primeiro estranhamento, assim, e a gente Foco achava... no Anderson, por favor. Oi? Foco no Anderson. O primeiro estranhamento é aquele de não saber o que vai acontecer, porque é tudo muito novo. O segundo momento, eu acho que é esperar que já esteja acabando. Isso aconteceu talvez O agora... esperar e o acreditar, né? É, a gente chegou a acreditar nisso, assim, quando houve a virada de 2020 para 21, Sim, naquele todo finalzinho mundo de ano ali, a gente achou, cara, acho que está voltando, porque até alguns contratantes nos chamaram, a gente começou a ter uma agendinha mais modesta ali, com os devidos cuidados e tal, então de 20 para 21, assim, dezembro, janeiro, a gente estava até mais animado, mas não desenvolveu, sabe? Então, o terceiro momento foi manter a cabeça boa para poder encarar esse período, qualquer que seja o período e o tempo que dure, e a gente continuar com a cabeça sã Sim, Sam. e produzindo, né? E aí, nesse sentido, é que a gente veio com essas produções de autorais como meta e, de alguma forma, não ficar parado. A gente, claro, todo mundo fez lives, né? Ficou até uma coisa... Mas vocês saíram um pouco na frente, né? Eu acho que sim, Eu acho que talvez. as primeiras lives mais vamos dizer, ajeitadinha. vamos dizer Ajeitadinha. assim. Eles montaram o estúdio lá, pô, ficou legal, botaram negócio. Claro, nós comparar aos recursos que a gente tem aqui. Não tem comparação, mas não é questão de comparação. É questão assim, pô, a galera tava fazendo com celular. Com som do Com celular, né? som horroroso. É. Né? Então, assim, ó, pô, primeira coisa, e eu acho que aí conta muito a favor, é que, pô, primeira coisa, assim, vocês sempre se esmeram muito no áudio. Então, assim, eu sempre digo assim, ó, um vídeo ruim com áudio bom, tu assiste. Dá pra encarar. Agora, tu pega um vídeo bom pra caralho com áudio ruim, tu não dá, aguenta dá, um minuto, não dá. cara. A gente se recusa a ouvir. Não aguenta. Com Já viu aquele aquele- chiado, o cara Já quer viu desligar. aqueles torrents de filme filmado do cinema? Não cinema. tem como ver, né? Às vezes a imagem tá boa, né? Mas não tem como ver. tem, um áudio possível, horroroso. né? Mas, cara, enfim, a pandemia, o isolamento social, que depois não é mais isolamento, é simplesmente a impossibilidade de você exercer a tua atividade. E a gente não está aqui para determinar se isso está certo ou se está errado, se as medidas foram corretas ou acertadas ou não. Enfim, a gente acha que está todo mundo aprendendo, trocando pneu com o carro andando. Sim. Então, o que dá para concluir é que a gente se fortaleceu, sim, né, sem glamourizar esse caos que é, né, a tristeza e o lado caótico que isso traz. Mas se a gente está aqui falando sobre coisas boas e produções para o futuro e fazendo planos e vivos, principalmente, né, cara, é porque a gente se fortaleceu com isso, né? De novo, sem glamourizar o caos, eu acho que para o Sonido, principalmente, foi uma época de muita introspecção, né? E daqui para frente esperamos expelir isso de uma maneira bonita, né? Botar para fora tanto sentimento, tantas reflexões e tantos insights que a gente teve nessa... Mas teve muito trabalho também, né? Teve. Muito trabalho. A gente atendeu vários clientes corporativos tocando em Mas quer lives. dizer que a gente Isso aqui trabalhou é legal. muito. A gente trabalhou entre nós legal. também, A sabe? gente não deixou de fazer as Produtos nossas que não gravações, existiam. não, claro. A gente, E possivelmente continuarão existindo. o próprio Café com Sonido, a gente entrevistou muita gente boa aqui cara, nesse isso foi um projeto programa. sensacional, cara. Muito bacana. Que eu adoraria Muito continuar, bacana. sabe? Cara, eu falei com um dos ídolos assim da minha vida, que foi o guitarrista do Raul Seixas, cara, Rick Ferreira. Rick Ferreira. O cara que gravou a guitarra de Cowboy Fora da Lei, um lap steel guitar. Então, pô, como é que eu ia imaginar que ia falar com esse cara? O Fegali, do Roupa Nova, Pô, tecladista cara, do Roupa que Nova. massa. Rodrigo Santos, ex-baixista do Barão Foi Vermelho. uma série de pessoas. Milton Guedes. Milton Guedes, que saxofonista, Uma o série de tecladista do caras. Lulu Santos também, o Hiroshi.
Cara, um monte de gente. E isso tornou também um laboratório, uma escola. A gente estava fazendo um crash course, né, em show business. Tava fazendo um treinamento intensivo. Frente da câmera. Na frente da câmera. Os caras traziam vivências, assim. Foi uma mentoria, outra mentoria incrível, de graça, né, cara? Os caras falando de histórias da vida, da estrada, do teatro musical. O Billy Brandão, cara. Billy Brandão. O Billy Brandão, guitarrista que tocou com todo mundo, sabe? Hoje é o guitarrista do Frejá, mas tocou com todo mundo, gravou todo mundo. E é um cara que foi franco, assim, sabe? O cara falou coisas assim que a gente não imagina. Tá tudo aqui no nosso canal. Tá aí, Que tá aí. legal. O cara falou coisas na lata, assim, tal. E foi interessante para nós, sabe? Acho que marcar o nosso aniversário de 10 anos com algo próximo do que era o café conduzido por ti, marca muito bem esse momento, fecha sabe? um ciclo. Falar dos caras é foda. Fecha um ciclo e começa uma história daqui para frente também. O Café com Sonido pode voltar, né? A gente imagina que esse conteúdo seja riquíssimo para a gente explorar. É muito legal. A gente, gostaria de fazer- a gente quer conversar com as pessoas A daqui. gente gostaria de bacana. falar com as pessoas daqui na próxima A gente temporada. quer fazer, não é uma coisa de pagar pau para quem é de fora. Não. A gente fez essa primeira temporada com essas conexões porque estavam todos em isolamento, então Podia ser a galera de podia fora ser a mesmo. galera Estavam- e a galera de estavam fora disponíveis. estava disponível naquele Quis, momento. né? Eu acho Quis que se o principal a principal razão foi essa, assim. Sim. Mas a gente quer falar com a galera daqui, a gente quer fortalecer esses laços, quer falar com pessoas que nós somos fãs, né? Eu sou um puta fã do Expresso Rural, do Das Aranha, do Primavera nos Dentes. Eu morri de orgulho do Sonido estar no line-up do Festival 30 na Música. E, então, Junto com essas feras junto todas, com essas né? feras, Camerata. Então, Pô, honrado sou eu. A né? gente gostaria muito de seguir. Acho que uma coisa que a gente conversando bastante de transformar o Café com Sonido num podcast presencial como esse aqui, mais ou menos nesse formato, e poder conversar com essa galera, sabe? Seria muito legal ter esse material para registro da história da música. Assim. Pouco se fala francamente, né? Contar essas histórias. Francamente, assim, a gente sempre contou, aquele formato... a gente contou as histórias mais Sim, possíveis de sim. contar, né? É, a Tem gente histórias mais sempre- cabeludas Não, também. mas dá pra puxar mais coisas. Dá. Mas é que sempre existe aquele formato entrevista, né? Da televisão, é 5 minutos, Não se aprofunda, né? 7 minutos. Aliás, quanto tempo a gente já levou aqui, hein? lá. Já muito. Já passou, né? Olha, Hora e 40. Dá pra fatiar e ir embaixo. Uau. E aí, acho que uma conversa de bar, né? Sabe, esse café com sonido, que pode ser cerveja com sonido, pode ser vinho com sonido, pode ser uma pizza com sonido, pode ser qualquer coisa. Eu acho que ia ser muito legal trazer essa galera para conversar. Espero que essa galera tope conversar conosco. Acho que com certeza. Eu acho que ia ser Pô, muito com legal certeza, conversar cara. É com muito gente legal. como um Zeca Petri, caras que têm histórias para contar. Chico. O Chico Martins, que é um doce de ser Doce. humano. Pô. Adoraria conversar com o Carlos Trilha, que eu sei que ele anda por aqui. Ele a semana passada teve uma live do Daza, que a gente estava transmitindo lá da Caixa d'Água. Toia estava lá também. E, cara, de repente passou uma magricela do meu lado, só que máscara, né, cara? Sim. O cara entrou de máscara aqui, passou uma magricela aqui, pô, eu vi, entrou um cara, não sabia quem era. E também não me ative muito, eu estava fazendo corte, né, cara? Quando o bicho voltou e que me olhou, que eu vi que era o Trilha, eu disse, pô, é um cara querido, conheço o Trilha há milênios, desde a época que a gente tinha ali 10, 11 anos. Tu teve gravando com ele no estúdio novo aqui dele, né? Tive, na verdade, não tive gravando lá. Mas tu Tava teve com lá. vontade, tive lá conhecendo o estúdio para teve poder lá, eu vi tentar que tu abrir postou uma coisas coisa. novas. Eu moro isso. a duas quadras daquele lugar ali agora. Legal. Tá, eu tô vizinho, então eu não conheço o Carlos Trilha. Carlos Trilha, eu quero conhecer você. Está aqui Cara, vamos lá, vamos marcar para ir lá visitar falado o... em público, assim. Pô, e Gostaria alto muito de estúdio conhecer. massa. E adoraria conversar com ele numa mesa assim, sabe? E não só ele, cara. Qualquer nome que a gente citar aqui, mas eu acho que fica um nome aqui dito aqui que é importante. A gente perdeu de falar com o Daniel Lucena. Não vai dar mais. Esse não dá mais. Esse não vai dar mais. Então a gente tem que falar com quem tá aí, né? É verdade. Então seria muito bom falar, cara. Adoraria sentar e conversar com o Valdir Agostinho, cara. Sabe, conversar com essa galera toda, assim, acho que ia ser muito legal. Nelson Viana, muita história para contar. Ô, Nelson, o sabe? Nelson O tá cara de volta. Que tá bem, tive com ele Tá aí, de volta. sabe, olha, tem muito nome. Eu adoraria sentar e conversar com essa galera. Eu acho que o Café com Sonido Olha, vai voltar. desse Começa jeito. primeiro com a vontade. Então, você já está com a vontade Também. A para gente isso quer. acontecer. À vontade de um café. Daí pra frente a coisa se desenrola. Marcas de café, será que não Esse. querem nos ajudar? Não, a gente já tem, Olha, queremos tem na linha apoiadores aí. e patrocinadores. Tem né? na linha já. Se botar uns patrocinadores aí, Fica tudo tudo acontece. mais legal. Ah, tudo acontece.
Meus queridos, Diga. Tá, chegamos ao fim aqui da nossa conversa, mas assim, 10 anos de Sonidos, coisa linda. Cara. E o que vem pela frente aí? Cara, eu fiz uma conta básica, assim, é que em 10 anos a gente ficou um ano e meio parado, né? Praticamente. Dá para descontar, não? Mas são... A gente acrescenta São- no próximo. Eu acho que se botar para trás ali, vamos botar esse um ano e pouco meio parado, e se a gente contar as épocas de Duo Faraway, eu acho que nós estamos falando em 1000 shows, Caraca. sabe? Em torno disso. Então, é muita estrada, É muita muita coisa, estrada. sabe? São Experiência gigante. 2000 e tantas horas tocando, né? Fora ensaio, fora preparação, fora estrada, Sim. fora... Muito ensaio, muita preparação. Muitas pessoas não entendem que o show não dura 2 horas, né? Ele dura 12 horas, né? Você sai de casa, monta tudo, depois vai embora e tal. É por isso que o nome do nosso EP é 12 horas. Né? Exatamente. E eu nunca esqueci, cara, uma vez que eu tive com o Milton Guedes, pessoalmente, ele disse um negócio. Cara, tocar é de graça. Eu não cobro nada para tocar. Eu cobro para fazer tudo isso aqui. Para fazer acontecer. As Sair de 2 casa, horas de chegar show, aqui, as 2 carregar, horas de show montar. são de graça. Mas para eu vir para cá tocar e fazer tudo isso aqui custa tanto. É Então, um bom pensamento. é muito bom, né? Porque, na verdade, tocar é uma delícia, né, cara? Você tá no palco ali com a tua galera fazendo teu som, principalmente quando você pode tocar aquilo que você gosta. E eu acho que o repertório da banda hoje ele é composto por coisas que a gente gosta de fazer, né? Pelo menos eu acho que sim, né? Nosso repertório ele tá bem dentro do que a gente curte de som. Não tem nenhum problema em tocar nenhuma música dessas, coisas que eu já tive antes, né? Já toquei em bandas onde o repertório não estava no meu coração. Mas Tocava por obrigação. tocava porque precisa sobreviver. Mas cara. isso é uma Não tem escola problema nenhum também, nisso. cara. Sim. Isso é um Eu exercício. não falo isso por mal, mas é Não. que, graças a Deus, hoje eu consigo tocar o que eu gosto, né? E se tiver que voltar a tocar o que eu não gosto, eu vou voltar a tocar. É o que eu faço da minha vida. Uhum. Mas acho que o balanço tá aí, sabe? Nesse ponto de que venham mais 1000 shows melhores. Cara, massa. se não forem 1000, eu sempre fico me pontuando, olhando para momentos da história, assim, e me dando por satisfeito quando alguma coisa grande acontece. Eu já tinha me dado por satisfeito quando a gente começou a abrir shows de outros artistas, né? O cara, a gente não falou, a gente abriu o a show do gente não Purple. falou. A gente abriu o ele show não do Deep falou. Purple, cara. Na verdade, eu aqui na minha pulei, Não, mas mas acho, tem até problema. vale dizer assim, cara, vocês abriram shows... Mas então eu já estava Fantástico. feliz lá em 2014. Eu falei, cara, se a banda acabar agora, tá ótimo. tá pago, né? Tá pago, caraca, bicho. Mas aí depois foram as outras coisas acontecendo. Então eu acho que a cada degustação assim de uma conquista, e não precisa ser algo tão grandioso simbolicamente quanto abrir um show do Deep Purple, pode ser uma gravação, uma música que você fez e registrou. Como é o momento agora que a gente está preparando essas canções para... E olhe para ela com carinho, né? Então, Olha pra ela, assim, e eu acho que degustar cada momento da jornada é mais importante do que tentar planejá-la como um todo, principalmente porque a música e a arte não são caminhos mensuráveis, né? Não é tão... são coisas que não dependem só da sua boa vontade, da sua técnica, do seu profissionalismo. Depende muito, sim, é claro, mas existe uma iluminação universal assim para que as coisas aconteçam de determinada maneira que talvez a gente nunca chegue assim. Aí vamos falar do conceito de sucesso, né? Exato. Poxa, por que vocês não estouraram? A gente pergunta assim, cara, eu não sei porquê, mas eu tô curtindo assim me sinto também, um saca? sucesso, né, cara? Sucesso é respeito. O que é o sucesso? Sucesso é respeito de pessoas do teu meio e do público que paga ingresso para te ver e tal. Se isso é sucesso, eu já tenho sucesso. Não é o sucesso do estrelato, aquele pseudo-estrelato que a gente às vezes tem no imaginário popular, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Que massa. Então, propõe um brinde aqui. Pô, cara. Pô, cara, cheers. O primeiro brinde aos 10 anos Assim e o segundo seja. brinde aos próximos 10. Yeah, Cara, saúde. Eu quero mais um brinde, então. Em agradecimento a você por fazer tudo isso aqui acontecer. A toda a galera que está aqui atrás. E nada disso seria possível se
o Sonido não tivesse encontrado a 30 de alguma forma. Pô, que- Então, muito obrigado. Tamo Tamo junto. junto. Harmonia, Tamo amor, junto. É isso Valeu. aí. sabedoria, Abraço. serenidade. Só, rock and roll. só mais uma coisa, rapidamente aqui. Muitas coisas novas pela frente ao longo desse semestre e ao longo da vida, mas ao longo desse próximo quinquimestre, são 5 meses, sei lá. E Anderson, obrigado por acreditar nisso aqui, cara. Obrigado, cara. Obrigado por escolher tocar comigo. Tamo aí, cara. Pô, assim, ó. Valeu, gente. Sonido Club. Tamo aí.